Olá, como é que vocês estão? Gente, meu Deus do céu, eu estou tão feliz, tão emocionada, porque nós estamos gravando o nosso segundo podcast. E você sabe, né? O nome é bem sugestivo. Você pode estar onde você quiser. E hoje eu estou trazendo uma convidada aqui super, hiper especial, que é a nossa amiga empresária, doutora, enfim, ela é uma mulher extraordinária, Vanise Santos. Eu vou falar um pouquinho da trajetória dela e depois ela vai explanar mais o que ela fez, o que ela faz. Ela é simplesmente dona, né, vamos dizer assim, que tem uma carreira brilhante e simplesmente dona de 9 franquias. Estou falando a verdade, Vanise? Verdade. E aí, vamos saber como ela conseguiu essa trajetória linda que ela tem hoje. Conte um pouquinho da sua trajetória no momento. Olá, dona Silvia Régia, né? Muito boa tarde. Fico muito feliz, né? Boa tarde, pode falar o horário, né? Tem problema não, pode olhar, deu tudo certo. No horário, então é tudo certo, é ao vivo, né? Aqui. É o seguinte, no caso, você quer saber a respeito de como eu comecei empreendendo? Sim, agora no primeiro momento. Mas empreender não foi só, no caso, para começar a primeira franquia até hoje, que são 9, né? Sim. Mas assim, eu comecei a empreender bem antes do que isso, né? Diz aí como foi. Bem antes do que isso. Na verdade, eu comecei a empreender aos 12 anos de idade. Uba! Comecei a empreender aos 12 anos de idade. E foi uma coisa, assim, muito por necessidade, né? Hoje eu falo para as pessoas que existem 2 formas de empreender. Sim. Uma é por necessidade e a outra é por planejamento. Sim. E na época eu comecei a empreender, como a maior parte dos brasileiros, por necessidade. Eu tinha necessidade de ter o meu dinheiro, então eu comecei a revender naquela época muitos produtos. Na verdade, naquela época era... Sabe aqueles xaropes que vendia do interior, porque eu sou do interior, então... Sim. As pessoas passavam lá deixando aqueles xaropes e eu comecei a vender para ter o meu próprio dinheiro. Então, eu comecei dessa forma. Empresa mesmo, né, tem agora, em março, mês que vem, fazem 9 anos que eu abri a minha primeira loja, né, que é a primeira franquia. E, na época, um pouco antes, né, em outubro de 2012, né, alguns meses antes, eu era funcionária pública, então eu trabalhava. E chegou um amigo meu querendo me apresentar em uma empresa. E, na época, imagine uma pessoa. Eu era professora, eu tinha 5 empregos. Eu dava aula em 2 estados diferentes, manhã, tarde e noite, eram 5 escolas. E, no horário do intervalo, ele veio me apresentar, no caso, a RND, né? E me mostrar todos os produtos. E eu olhei assim para ele e falei assim, você está me zoando, né? Você acha que eu tenho tempo mesmo de vender produto? Não tenho tempo nem de me coçar, eu trabalho em 3 escolas, viajo todos os dias, então eu não tenho tempo de vender produto. E ele passou um mês ali, porque no início, todo mundo, quando você já está em uma rotina, ou você pensa em como... Você não pensa, porque na época realmente eu não pensava, né, em ter uma loja. E aí ele falou assim, mas você tem um perfil, e eu fiquei receosa. Agora, por que eu fiquei receosa? Eu tinha trabalhado 5 anos consecutivos, porque eu queria a minha casa. Qual mulher não queria ter a sua casa? Com certeza, eu tinha comprado um ano antes, em 2011, a minha casa. E em 2012 eu tinha trabalhado mais um ano e eu já estava com dinheiro para fazer a reforma. A arquiteta já tinha me entregado o projeto, já tinha me dado a entrada na prefeitura, no Alvará, e o valor de comprar a primeira loja, no caso aquela loja, era exatamente o valor da reforma da minha casa. Que decisão, hein? Exatamente. Então, o momento existe... os momentos de decisões, eles são muito importantes, porque você só consegue enxergar as oportunidades quando você está pronta. Verdade. E o que foi que me fez, naquele momento, decidir de comprar ou não? Eu me dedicava muito. Eu sou muito parecida com você, muito imperativa, né? Eu gosto de fazer. E eu, na escola, dando aula, eu gostava de fazer projetos, e eu estava sempre movimentando a escola. E o que eu percebia? Que tinha muitos colegas de trabalho que não tinham o mesmo empenho e ganhavam a mesma coisa do que eu. Então, eu entendi que não importa o quanto eu me dedicasse, eu tinha um teto e eu não poderia ultrapassar aquele teto financeiramente. E aí, o que foi que eu fiz?
resolvi empreender. Eu disse, eu vou comprar, porque eu me conheço e eu sei realmente eu sei que isso vai dar certo, eu vou fazer ele dar certo. E aí foi assim que eu comecei lá, eu comprei, na verdade, finalzinho de 2012, e eu abri a minha primeira loja em 2013, né? Março de 2013, dia 22 de março de 2013, faz 9 anos. Vai fazer 9 anos. Que eu comprei a minha primeira loja. E de lá para cá eu vim expandindo, e hoje são 9, né? Em 3 estados. Meu Deus do céu. Mas antes disso, eu quero saber passo a passo do início da tua trajetória. Você falou que tinha 5 empregos. E antes desses empregos, como era a sua vida lá no interior de Sergipe, né? Porque você é de Sergipe, né? Isso, eu sou de Sergipe. E aí eu quero saber isso, para as pessoas também conhecer a tua vida. É muito importante isso. E assim, toda vez que eu converso, né, que eu falo para as pessoas falam assim, nossa, você não parece que é do interior. Exatamente. E muitas vezes as pessoas ficam esperando estarem prontas a aparecer. Não, e não é assim. Eu acho que eu nasci, né, num povoado. Eu acho que o meu povoado, eu acho que não tem nem 1000 habitantes. Meu Deus do céu. É um povoado, é o 8º povoado mais pobre da cidade de Neópolis, né? O povoado Cacimbas. Então, é um povoado muito humilde, né? As pessoas lá viviam do arroz, né? Da risicultura, plantavam de arroz. Inclusive, meu pai é agricultor, né? Meu pai tinha um lote de arroz. E a minha mãe era professora, né? Era professora, então, assim, para o padrão do município, do povoado, a minha família tinha uma certa condição. Por quê? Porque existiam 5 pessoas empregadas. Eita, meu Deus. No povoado, e minha mãe era uma delas, que era da prefeitura. Da prefeitura, né? Então, nós tínhamos, lá no interior, as pessoas analisam assim, a pessoa tem uma condição financeira, mas assim, quando você vai avaliar né? Na sociedade, a gente não tinha uma condição tão boa, éramos apenas um pouquinho melhor do que todo eles mundo eram. ali. Exatamente, mas isso já nos tornava, assim, visualmente falando, as pessoas socialmente falando, as pessoas já tinham isso. Mas eu nasci nessa família humilde. A minha mãe trabalhava durante a manhã, o meu pai, como eu falei, era agricultor, e nós éramos criados pela nossa avó, era ela que ficava conosco, no caso conosco porque sou eu e mais 2 irmãos, e a minha avó, ela foi assim, eu sempre falo isso em todas as minhas apresentações, quando eu estou dando treinamento, a minha avó ela é uma figura importante na minha história. A minha avó ela era analfabeta, né, Maria Gedalva, e a gente plantava feijão. Minha avó era agricultora. E ela nos levava para plantar esse feijão. Desde muito Só quente cedo. daquela cidade. Não, e o que criança quer, minha gente? Criança quer brincar, criança quer assistir TV. E a minha avó nos levava, né, para a roça, e ela falava assim, olha, cada um tem aqui um canteiro para plantar feijão. Eita. E quem terminar pode ir para casa. E ela nos entregava aquela cuia, né, cheia de feijão. Qual é. E eu, querendo ir para casa, o que eu fazia? Colocava mais do que o necessário dos feijões ali. E isso fazia com que, quando nascia muito e tinha um desperdício muito grande. E eu cansei de apanhar por conta disso. Né? Minha avó, mas ela me falou uma frase, Silvia, que marcou a minha vida. Ela falou assim, você quer vida boa? Você tem que estudar. E isso, para mim, eu me lembro dessa frase aos 6 anos de idade, e para mim foi um divisor de água. Porque eu entendi que o conhecimento, ele era a fonte da transformação. E, a partir daquele momento, desencadeou dentro de mim a necessidade de não viver mais ali. Não porque eu não gostasse do lugar, mas eu não me achava pertencente àquela realidade. Uhum. Eu não queria. Então, isso é muito comum quando eu converso com as pessoas, e as pessoas falam assim, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Mas, paralelamente a isso, tem uma coisa que eu fiz e que muitas pessoas passam a vida e não faz. É ter atitude. Sim. Né? É ter atitude. Então, eu peguei aquela frase, quando eu entrei na escola, comecei a estudar, eu sempre fui a melhor aluna da turma, mesmo morando no interior. Aos 11 anos de idade, a escola lá só era até a 4ª série. Na época, quando eu passei para a 5ª série, que hoje que corresponde ao 6º ano, eu tive que me mudar, né, para outro povoado. Que não me mudar, não, eu tive que estudar. Tinha lá, não né? tinha. Então, nós tínhamos que ir todos os dias esse outro povoado para estudar. Então, da 5ª série à 8ª série, eu estudei no povoado de Propriá, que já era São Miguel, mas eu tinha que fazer um trajeto de 30 minutos a pé. Eita, meu Deus. Criança, agora, né? Imagina uma criança com 11 anos de idade, éramos mais ou menos de 10 a 12 adolescentes, eu era uma das mais novas com 11 anos.
E nós íamos todos os dias. Mas não era só isso, isso era flores. A questão é que entre um povoado e outro, é uma várzea de arroz e só tem uma estrada no meio. E isso, simplesmente quando chovia e acontecia muitos transbordos, só se passava de canoa. Então, imagine o que eu enfrentei para estudar. E mesmo assim, eu não desisti. Ivanise, você estudava em escola pública, né? Pública. Não tem isso ainda. Quando eu terminei o... Aí agravou quando eu terminei o fundamental, né, que era a oitava série, porque não tinha nesse povoado o ensino médio. Então, eu tinha que ir para apropriar. Aí eu continuava o trajeto. Imagina, eu saía do meu povoado às 5h30 da tarde, para chegar às 6 horas no outro povoado. Para pegar um ônibus para apropriar, para estudar das 7 às 11 da noite, que chegava meia-noite no povoado de São Miguel de volta, para que 12h30 eu chegasse em casa. Então, quantas vezes eu me lembro e eu saí de casa e tudo tranquilo, o céu maravilhoso, e de repente chover e a gente vinha debaixo de chuva. Então, assim, foram muitos mesmo os obstáculos. Mas na minha cabeça eu tinha aquela frase da minha avó que me marcou muito forte. Né? Isso, e eu sempre fui uma das melhores alunas da sala, sempre. Quando eu terminei o ensino médio, os meus pais eles não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Só que eu já empreendia, como eu te falei, desde os 12 anos, eu vendia as minhas coisas. Exatamente. Com 15 anos, eu comecei a vender joias. E agora, gente, eu vou falar para vocês uma coisa que eu fiz, mas... joias, não ouro, né? Folheados. E imagine, eu com 15 anos, eu sempre tive tipão. Então, assim, eu tinha 15 anos, mas eu não aparentava que era menor de idade. E aí, o que foi que eu fiz? Olha a minha força de vontade de realmente mudar a minha realidade. Eu saía de apropriar, pegava um Coppertaus e o ônibus, que hoje aqui é o que vocês têm, por exemplo, vão. E eu ia para Aracaju com o cartão de crédito da minha mãe, a identidade da minha mãe, fazer compras de joias, de bijuterias. E na hora que eu passar no caixa, né, eu virava, eu sempre sou muito parecida com a minha mãe, aí eu virava assim no perfil, a pessoa pegava a identidade da minha mãe, né, tal, via ali, passava o cartão, e minha mãe dizia, minha filha, eu tenho vai tanto medo de ser presa. Eu digo, mas se eu for presa, eu ligo, a senhora vai lá me socorrer, né, porque eu não vou ficar presa por estelionato, já que o cartão é da senhora. Então, tem essa questão. E aí, o que foi que aconteceu? Eu já empreendia, mas meus pais não tinham condições de fazer faculdade. Mesmo assim, depois que eu terminei o ensino médio, que eu fiz o curso normal, né, que é o magistério, eu ainda fiquei 1 ano fazendo um cursinho, porque o próprio Estado disponibilizou um cursinho. Naquela época não existia nem, era vestibular mesmo. E eu passei 1 ano estudando, e eu passei na Universidade Federal de Sergipe. Que linda. Só que eu passei para Direito, noturno, e minha mãe não tinha condições de me manter em Aracaju. Resultado, não fui estudar. Aí a UNIT, a Universidade Tiradentes, abriu um polo lá em Propriá e lançou 4 cursos. Geografia, Matemática, História e Letras, né? Letras Português. E eu passei em primeiro lugar geral. Dos 4 cursos, a minha pontuação foi a minha. E isso foi assim... Foi uma coisa, para mim foi algo muito bom, né? Eu fiquei muito feliz. E era mais barato eu pagar a universidade particular em Propriá do que me manter em Aracaju. Lógico. E eu vendendo os meus produtos, que eu já vendia joias, eu passei a vender roupa. E era com isso que eu mesma pagava a minha faculdade. Então, assim, eu passei anos da minha vida abdicando de coisas simples como comprar uma roupa, comprar um calçado. E universitário... que não é pai que banque, você sabe que só vive duro. Se alguém passou por experiência, sabe que só vive liso. E uma vez eu me lembro que eu conto essa história até hoje, né, que estávamos 4 universitários, eu e mais 3 amigos, em frente à universidade, e tinha um senhor que vendia amendoim. E nós mandamos colocar R$2 de amendoim. Quando todo mundo catou as moedas, só tínhamos 1,60. Então, para você ter uma noção o que falta é a questão de dinheiro. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, mas é fácil para você, você tem tudo. Mas nunca foi fácil. Eu passei por muitas coisas, por um sonho e uma certeza que aquela vida não me pertencia, que eu queria algo melhor e que eu ia levar minha família junto comigo. Então, era isso que me movia. Eu acho que quando você tem aí o seu porquê, né, você não precisa esperar um porquê. Exatamente. Porque você tem um porquê. Então, eu sempre estudei. E aí, quando eu já estava no meu 3º ano, na mesma época que eu fiz o vestibular, eu fiz o concurso público aqui do estado de Alagoas. E aí eu fiz ainda o 1º semestre, o 2º semestre. Quando eu ia começar o 3º semestre, eu fui chamada aqui no estado. Veio aí meu primeiro emprego. Eu nunca tive a carteira assinada.
Nunca, porque o meu primeiro emprego já foi o efetivo, né? Eu, aos 21 anos, entrei no Estado, concursada, professora. Eu tinha feito, como eu te falei, o magistério. E aí eu comecei das aulas pequenininhas, já foi no segundo semestre, eu me lembro como hoje, 12 de julho de 2006, foi o dia que eu tomei posse, o dia que eu assinei a carteira. Assinei lá o termo que eu entrei, né, de fato para o Sistema Público do Estado de Alagoas, e eu comecei a trabalhar em Penedo. Agora veja, Silvia, a contramão. Eu morava nesse povoado, que é de Neópolis, mas que era mais próximo a Propriá. E eu estudava em Propriá, mas eu trabalhava em Penedo, Alagoas. Então eu tinha que acordar às 5 da manhã para estar 7 horas da manhã na escola em Penedo. Meu Deus. E à noite, e quando eu saía lá tarde, quando eu comecei eu só dava aula a um horário, eu tinha que vir para Propriá porque eu estudava à noite. Então era uma contramão. Era uma contramão. E outra coisa, financeiramente não era rentável. Entendi. Por quê? Porque eu gastava metade do meu salário, que na época era R$445. Meu Deus do céu! Muito Sério. pouco, né? Hoje não é e olha nada. que era um pouco mais do que um salário mínimo na época, né? Mas na época era R$445, eu gastava metade do salário com passagem. E muitas vezes as pessoas elas desistem muito fácil, porque, se é metade, não vale a pena, eu vou deixar para lá. E não foi assim, eu digo, não, eu lutei para conseguir o meu emprego, e eu não vou deixar assim. E quando eu fiz, né, eu terminei mais um módulo, eu já estava com 50% da graduação concluída. Aí quando você tem 50%, você já pode... Perto, né? Não, você já pode... Transferir. O Estado ele consegue te aproveitar por disciplina. E na época tinha carência, então eu só trabalhei 6 meses com os pequenininhos, eu já tenho 50% da faculdade. Eu fui dar aula por disciplina, que isso me reduzia os custos. Por quê? Porque eu conseguia fazer tipo, minhas 20 horas em 2 dias inteiros. Então eu não precisava mais ir todos os dias. Então isso já reduzia os custos. Entendi. Paralelamente a isso, o Estado também abre monitoria, e aí eu fiz o processo seletivo do Estado, passei em primeiro lugar e aumentei minha carga horária e passei a trabalhar todos os dias, mas em compensação meu salário triplicou. Então isso me ajudou e eu fiz isso durante o último período, os 2 últimos períodos da faculdade. Então imagine fazendo TCC, mas com uma carga horária de emprego lotada, e eu chegava em casa às 12h30, e eu estudava até 3 da manhã para acordar às 5. Sábado e domingo, eu estava fazendo meu TCC. Então, quando eu terminei a faculdade, eu digo, nossa, agora vou me mudar para Penedo. E aí, realmente, eu me mudei, eu vou trabalhar, tal. Eu emendei, eu fiz um processo seletivo da PUC. E aí, eu ganhei uma pós-graduação. Ganhei. Eles selecionaram algumas pessoas de Alagoas e eu fui uma das selecionadas, na verdade, a nível Brasil. Na época, tecnologia era pouco falado, então eu fiz o curso de Novas Tecnologias de Educação. E eu passei, fui selecionada e não paguei. E depois eu fiz uma outra pós-graduação, que foi em Aracaju, eu ia uma vez por mês, porque eu sempre entendi que o conhecimento nos leva além. Então, quando eu conheci, por exemplo, quando me apresentaram a Rinode, para mim, eu já era uma pessoa realizada. Entendeu? Não precisava. Foi por isso que eu falei para você que existem 2 formas de empreender, que é por necessidade e por planejamento. Então, quando eu comecei a empreender lá com 12 anos, eu empreendi por necessidade de ganhar dinheiro. Entendi. E quando eu comecei a empreender na Rinode em 2013, né, 2012, 2013, finalzinho de 2012, início de 2013, eu já comecei a empreender por planejamento. E isso faz uma grande diferença nos seus resultados. Por quê? Quando a gente empreende por planejamento, eu não precisava tirar o lucro da empresa. Entendi. Então, tudo que ela dava, eu fazia o quê? Reinvestindo. Já quando você empreende por necessidade, você vende, você vai comendo, então o tamanho que você consegue expandir, ele é muito maior. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão empreendendo e me perguntam, mas Anise, como é que faz? Eu digo, tire o mínimo possível. Eu aprendi que para que você tenha uma empresa rica, você tem que ser, nos primeiros anos, um empresário pobre. Pobre. Eita, que nome. Que massa, viu? Para você ter uma empresa rica, você tem que ser um empresário pobre nos primeiros anos. É você ver o dinheiro, mas você entender que ele não te pertence e que você tem planos para crescimento. Então, assim, isso foi ter esse foco, realmente, esse objetivo
Isso fez toda a diferença no meu processo. E assim, logo... E tem uma coisa, né? Quando eu comecei, quando eu abri a minha primeira loja, e a marca não era conhecida, que eu acho que isso também é uma das coisas que muitos empreendedores, muitos pequenos empresários, quando começam, sofrem. Ele está começando, entrando no mercado, tem pessoas gigantes no mercado, e ele fica meio que sem saber ali o que fazer. E, na época... meu marido tinha feito uma análise e tal, e eu disse assim, eu sempre sou muito comunicativa, digo, nesse negócio, vamos fazer ele dar certo. E as pessoas, a grande maioria, eu digo que elas gostam muito de ter razão. Então, te apoiar, minha gente, serão poucas pessoas que vão te apoiar, com certeza. Que vão te dar dicas, apoio, que vão te falar assim, ó, faça desse jeito, ó, se você fizer dessa forma, não, poucas. Né? Inclusive, se for da família e amigos próximos, compra do concorrente, mas não compra de você. Tenha certeza que você vai receber apoio de outras pessoas que muitas vezes nem te conhecem, mas que tem você como inspiração, né? Que admira você ali. Então, isso não tenho dúvida. Eu encontrava as pessoas, e quando eu começava a demonstrar o produto, e na época eu já tinha 5 empregos, como eu falei, que eu fui fazendo. Eu tinha feito. Eu era tutora da UFES, que eu já tinha. Na época eu já era tutora da UFES, eu era coordenadora do ETEC. Vários cursos, né? Várias mentorias também. Né? Eu fazia o processo seletivo, passava, tinha um horáriozinho encaixado, então eu estava trabalhando. Então eu trabalhava manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, e no sábado eu trabalhava o dia todo ainda. Só tinha o domingo mesmo para descansar. E aí eu deixei um dos meus empregos logo quando eu comprei a franquia, e quando eu comecei a apresentar os produtos para as pessoas, as primeiras frases: mas que produto é esse? Ah, mas eu não conheço. O desconhecido, né? Esse perfume é muito forte. Você perdeu o seu dinheiro, minha filha. Eita. Ninguém quer saber de Rinode, não. As pessoas só querem saber de Natura e de Boticário. Então você... Eita, minha filha, entrou num barco furado. Entrou num barco furado. E eu me lembro, sabe, Silvia, de uma frase que eu falei, e que foi assim, uma frase que eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, se Deus não existir, e se eu não me chamar Vanise Santos, esse negócio não dá certo. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer ele por 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses. Eu vou fazer ele até ele dar certo. Muito bem. Eu vou fazer até ele dar certo. Então, hoje as pessoas falam assim, Vanise, você teve sorte. Pegou logo lá no muita início. Sorte. Né? Você teve muita sorte. Mas, assim, foi muito tempo. Né? Foram 2 anos até a gente deslanchar mesmo. E a loja, como fala no popular, bombar, né? Foram 2 anos. Então, somente em 2015. Então, 2013, 2014, nós fizemos os caminhos das pedras, né? Foi demonstrando o produto, foi mostrando, tornando realmente a marca conhecida. E muito foco, muita perseverança. Ou seja, e tudo toda a lucratividade a gente ia reinvestindo na loja. Porque empreender por planejamento, eu te falo, dá uma escalabilidade muito maior do que você empreender por necessidade. Então, olha, gente, olha a história, né? Nasceu numa família pobre, né, Vanise? Você teve muitas dificuldades, mas só que teve a base, que foi o estudo, né? Querendo ou não, o conhecimento foi fundamental para poder você se destacar e se desenvolver. E outra coisa, não desistir. Porque o que mais você fez aqui, deu exemplos, foi de perseverança, coragem, atitude, né? De querer fazer. A vontade é muito importante para qualquer negócio. Uhum. Porque eu vejo muito isso aí nas pessoas, sabe? Coloca um negócio de brindes, assim, caneca, vamos supor. Aí, de repente, vem outra empresa no mesmo segmento, já começa a esmorecer, desistir, já quer mudar o foco, já quer fazer outra coisa. E o que você está dando aqui para as pessoas, dando uma lição, que eu acho que é isso que importa para as pessoas agora, conhecer a tua história e saber como você chegou lá. Mas eu tenho certeza absoluta que tem mais coisas aí, gente. Olha, que a história dela não parou aqui, não. Mas me diz assim, então você abriu a primeira franquia em Propriá. Em Propriá Sergipe. Aí depois foi para outras. Conta aí, você vai contar a sua história. Lá em Propriá, assim, por incrível que pareça, né, era a cidade, né? Era a cidade mais próxima, então, que na época eu ainda morava no interior, então assim, eu vou morar em Propriá, porque Propriá
é a cidade mais É próxima. bombada. Não, é a cidade mais Maior. próxima. Não é que era maior, que, por exemplo, era a cidade mais próxima do meu povoado e era uma cidade que era fácil o transporte ainda para sim. Alagoas. Então, todos os dias tinha transporte, então, para mim era mais tranquilo. E aí eu escolhi Propriar. E também era uma cidade estratégica, né? É uma cidade com divisa de Alagoas. Sim, sim. Você consegue enviar, ser fácil acesso ali para vários produtos exatamente. para várias cidades ali do estado de Sergipe. É a princesinha do bairro São Francisco, então, em relação ao bairro São Francisco, é a cidade polo. Sim. Então, isso era uma cidade estratégica, por mais que ela fosse uma cidade pequena, 28 mil habitantes. Sim, sim. Mas veja como são as coisas. Propriar, depois de 2015, que foi o momento da ascensão, ela, por mais que fosse uma cidade com 28 mil habitantes, nós bolamos estratégias, né? Eu digo nós porque eu e meu marido, nós bolamos estratégias para que a gente pudesse fazer a logística para os nossos clientes de outras cidades. E a gente vendia tão quanto uma cidade grande. Muitas vezes até mais do que cidades muito grandes, de 300, 400 mil habitantes. E até na franqueadora, né, tinha um diretor de franquias que ele falava assim, na sua cidade tem prefeito ou é síndico, né? E como é que você consegue vender tanto em uma cidade tão pequena? E eu falo bem assim, o diferencial está na franqueada, né? Eu brincava com ele. Então, o que eu fiz, né? Eu me cerquei de pessoas. Como? Fazer, sentir qual a necessidade do seu cliente, né? É um ponto, né? É um ponto de você saber o motivo por que ele compra com você e, mais principalmente, o porquê que ele ainda não compra com você. O problema é a logística, não tem carro assim assado. Então, nós começamos a fazer parcerias com taxistas, com dono de Coppertalce, Olha, se você... Eu mostrava para a pessoa o seguinte, se você já vai para Aracaju, por exemplo, e você vai com seus passageiros, mas a sua mala do carro ela está vazia. Se você faz um preço acessível, você tem mais um extra aí. Exatamente. Então, os meios de transporte dos motoristas começaram a diminuir, fazer um preço acessível e as pessoas... Era mais cômodo receber em casa e pegar ali aquele produto. Então, essa questão de delivery, hoje é delivery. Essa questão da pandemia veio muito a questão de delivery. Eu já faço delivery desde 2013, né? Só não sabia que era o nome bonito, delivery. né? Mas a gente já fazia delivery lá desde 2013. Por quê? Eu estava em uma cidade pequena. Então, eu tinha que ter um diferencial. Sim. E isso é muito importante. É você ter um diferencial. Outra coisa que eu faço, que eu frisei muito, foi no treinamento com os meus colaboradores, que na época eu só tinha uma, né? Então, treinamento com a minha colaboradora. Então, eu faço, e isso é uma coisa que eu faço até hoje. Inclusive, hoje de manhã, eu estava reunidas com elas pelo Zoom, né? Uma em cada estado, hoje são 9, mas a minha parte comercial, a gente estávamos lá conversando, alinhando, né? Alinhando as velas, como a gente costuma falar. E aí eu falo, nós estamos no mesmo barco, mas precisamos andar na mesma direção. Eu sempre falo isso para as minhas colaboradoras. Então, na época eu tinha uma colaboradora, então eu treinei muito para que o atendimento fosse impecável, né? Porque o cliente, quando ele não volta, é porque o atendimento não foi bom. Muitas vezes até você não tem um preço mais barato do que outra pessoa, ou você não está localizado em uma região tão privilegiada como um outro concorrente, mas as pessoas elas vão até você por conta do seu atendimento, porque gosta de você. Então, sou prova viva, né? Exatamente. Sou prova viva. Então, é por isso que sim, o atendimento ele tem que ser de excelência, né? O atendimento tem que ser de excelência, a gente tem que viabilizar o máximo possível, facilitar ali a vida do cliente. E aí, com isso, justamente nós estamos cativando muita gente. E aí nós estamos fidelizando aqueles clientes. E isso, enquanto eu estava em ascensão, 2016, aí tinha um outro franqueado, né, da cidade lá, que ele estava com a empresa... Pertinho, né? Que era Itabaiana. Ele estava com uma empresa que não estava muito bem. E aí ele me fez a proposta de que eu entrasse como sócia, e eu aceitei. E nós revertemos a situação da empresa de negativo para positivo, assim, mas não foi só de negativo para positivo, foi de negativo a extremamente muito positivo em questão de 5 meses. Que né? massa. Nós batemos a primeira meta em 5 meses, assim, de colocar a empresa entre uma das melhores do Brasil. E isso foi em 2016. 2017, aí a gente já estávamos com 2 empresas
né? Top, né? 2 empresas, assim, prosperando, graças a Deus. Aí, em 2017, o outro franqueado de Sergipe falou assim, Vanise, quero fechar. quero fechar, tem interesse em comprar? Eu fui lá e comprei. Aí, As oportunidades aí. São as oportunidades. Esteja preparado para enxergar as oportunidades. E aí, eu comprei, então, foram 3 franquias em Sergipe. Só que em Propriar, que tinha sido a primeira franquia, a gente atendia muita gente aqui de Alagoas. Por quê? Porque aqui em Alagoas só tinha 2 franquias, que eram uma aqui em Arapiraca e outra em Maceió. Mas não dava conta do volume. Então, as pessoas passavam, repara, lá de Maceió era mais fácil, né? Para eles passarem direto pela 101 e eles paravam em Propriar. Então, a franquia que eles compravam na Propriar. E chegou um ponto de nós termos o nosso faturamento, de 50% do nosso faturamento vindo em Maceió. E aí, mais uma vez, a gente tem que dar a oportunidade. Se alguém abre uma franquia mais perto dele, com certeza, perca essa metade do meu faturamento. Então, se é para concorrer, vamos concorrer comigo mesmo. Lógico. E aí foi quando nós abrimos a nossa primeira franquia aqui em Alagoas em 2018, que foi lá em Atalaia. Aí nós abrimos a nossa primeira franquia lá em Atalaia. Mais perto, né? Ficou mais perto, atendemos ali um público que estava sem acompanhamento, que estava com necessidade. E aí, 2019 foi o ano assim que divisor de águas. Foi um ano muito, na verdade, Silvia, ele foi um ano muito desafiador, porque teve uma crise, né? Uma crise financeira, e começou, e aí a empresa, né, que vinha sempre em ascensão desde 2015, então foram 4 anos de ascensão, teve uma baixa, tipo assim, uma baixa de 30% em 2019. E nesse período é a hora que as pessoas elas vêm à prova. Por quê? Porque uma empresa ela não é somente crescimento. Sim. Ela também tem seus momentos de se reestruturar. Exatamente. E nessa hora também que você separa de quem realmente é bom. Por quê? Porque se é bom quando tudo tá bom, é muito fácil. Tudo bom é ótimo. É muito fácil ser bom quando tudo tá ótimo, né? Mas quando as coisas não estão tão boas, você tem que ser muito bom para ficar. E aí, nesse período, começa os fracos começaram a correr. E aí, muita gente começou a vender as suas franquias e eu comecei a comprar as franquias. E tem um amigo meu de Maceió que ele fala assim, Vanise, ou você está enxergando uma coisa que eu não estou enxergando, ou tu é muito doida. Porque eu comprei 4 franquias de uma vez em 2000, saí de 4 para 8 franquias lá em 2019. E foi quando a gente comprou daqui, né, Arapiraca. Compramos, aí nós abrimos 2 aqui, né? 2 aqui, foi, né? Mas a outra só foi vir em 2020, mas nós compramos, foi Arapiraca 1, foi aqui, Palmeira, Santana e Caruaru, em Pernambuco. Ainda tinha Caruaru, nem estava lembrado de Caruaru. Isso, aí nós pegamos Caruaru em Pernambuco. E pronto, aí nós começamos a trabalhar, né, com muito, muito foco. E aí imagine, isso foi segundo semestre de 2019 e início de 2020 veio a pandemia. Então foi um momento extremamente desafiador. E eu vou te contar um defeito que eu tenho. Os meus colaboradores, para que eu possa demitir alguém precisa tipo, não estar satisfazendo ali, por mais que eu esteja treinando, a pessoa não se adaptou à minha metodologia. Sim. Porque eu tenho uma metodologia que eu quero ser respeitada, eu não quero ser temida. Então, eu dou muita autonomia aos colaboradores. Eu explico o que tem que fazer e solto. Então, muitas pessoas não estão acostumadas a isso. Eles estão acostumados a receber ordens, a ser mandada. Então, tem muitas pessoas, o que é que eles fazem? Não tem fiscalização, tipo, não tem quem aqui me cobrando. Então, aí começa a tratar mal, tipo, ou então começa a chegar atrasado. Exato. Só que como eu sou muito acessível, qualquer coisa que aconteça nas minhas franquias, eu sei, porque os clientes têm meu número. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Então, eles me ligam, ou então eles me passam áudio no WhatsApp assim, Vanise, fui em franquia tal, aconteceu tal coisa, fugiu o padrão, seu padrão de qualidade. Ele já me fala assim. Então, a dica é ser acessível. Eu sou extremamente acessível. Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de gente. Então, eu não sei ser aquela pessoa que as pessoas... É intocável. Não, eu estou próximo, estou perto do meu público, do meu cliente. Eu quero saber dele o que eu posso melhorar, como que eu posso contribuir. Então,
isso, quando acontece qualquer coisinha, eu já ajusto. Isso é muito bom. Eu já ajusto, seja rápido para resolver o problema. Eu já ajusto, não, olha, você não entendeu a minha metodologia de trabalho, então eu desligo. Mas foram pouquíssimas as pessoas que foram desligadas, que eu demiti muito poucos colaboradores nesses 9 anos. Inclusive, eu tenho pessoas que estão lá, a primeira colaboradora está lá desde o início. Já ganhou neném? Já ganhou neném, já está lá, não saiu. Então, eu tenho poucos colaboradores que eu precisei demitir. A maioria eu treino e eles vão se aprimorando e ficam comigo. Porque pior do que você treinar um colaborador e ver ele sair para a concorrência, você não treinar e ele ficar na sua empresa sem fazer nada. Então, eu prefiro treinar, nem que eu corra um risco. Que me fizeram essa pergunta. Mas, Anísia, você não tem medo, não, de treinar e a pessoa ficar muito boa e a pessoa sair? Eu digo, pior do que eu ver ela saindo e eu falar assim, olha, muito boa sorte. Eu tive essa situação na franquia Tobias Barreto. Teve uma colaboradora que ela foi paralelamente fazendo uma empresa que ela ama fazer bolos, então ela começou a pequena empresa dela e a empresa dela foi prosperando e ela chegou assim, Vanise, muito grata, muito obrigada por todo o conhecimento, mas eu vou precisar me ausentar porque agora eu vou investir no meu. Então, assim, está certíssima, saiu de portas abertas. E é diferente, né? É muito diferente, exatamente. Então, o meu cliente, ele fala, são poucos os colaboradores que eu precisei demitir, muito poucos, né? Então, a grande parte eu faço essa parte de treinar, realmente. Então, estar perto do seu cliente faz toda a diferença. O que eu vejo muito aqui na nossa cidade é os empresários não delegar ou também não treinar os colaboradores. E depois começam a reclamar porque não está dando certo, aí é um vai e vem de troca. E esse exemplo que você está dando, e essa dica, na realidade, é para que os empresários também sigam essa metodologia e dá certo, né? Silvia, eu fiz uma enquete semana passada justamente sobre isso lá nos meus stories, porque eu recebi um feedback muito bacana de uma das franquias. E aí eu postei, né? E teve uma pessoa, inclusive, aqui de Arapiraca, que ela foi e falou assim, olha, eu conheço várias de suas franquias em Alagoas e é impossível falar qual é a que é melhor, porque todas são incríveis. Aí eu repostei aquele outro comentário. E aí eu perguntei, pessoal, vocês que têm colaboradores ou não, vocês treinam seus colaboradores? Qual a frequência que vocês treinam? Nunca, só em datas comemorativas ou toda semana? Gente, o nunca venceu com 80%. Então, eu tenho uma frase que eu falo sempre assim, olha, nós estamos no mesmo barco, mas precisamos remar na mesma direção. Exatamente. Então, não adianta eu ir fazer cursos, eu ir fazer imersão, eu ter o conhecimento, se a minha equipe não entende o porquê que eu faço isso. Exatamente. Então, eu pego, para você ter uma ideia, ano passado, em novembro, eu fui fazer uma imersão em Maceió, e eu passei 3 dias em curso. E de cada palestrante, meu bloco de notas veio cheio, e cada palestrante eu transformei em um treinamento. E eu comecei a fazer o planejamento de 2022 em dezembro de 2021, né? Então, foi quando eu já fiz o planejamento. Então, assim, mas só voltando para finalizar aquilo que eu estava falando em relação ao desafio de 2020, quando a gente tinha comprado, né, as 4 franquias, então eu já estava com 8 lojas, e, gente, veio a pandemia. Sim, fala aí da pandemia. Nossa, eu tenho essa questão, eu digo, não quero demitir um colaborador meu. Não quero. Vamos trabalhar para quê? Para que isso não aconteça. Então, eu fiz todos os cálculos para falar assim, olha, a gente tem que faturar no mínimo X valor. E então, vamos traçar a estratégia tal, tal, tal. Vocês estão comigo, todo mundo falou, estamos juntos. Então, nós fizemos uma força-tarefa. Então, assim, para reduzir os riscos, para você ter uma noção, cada franquia geralmente são 3, 4 colaboradores, eu fazia duplas por semana. Então, tinha uma dupla ficava em casa naquela semana, outra dupla ia trabalhar quando eu estava no período da loja fechada. Assim, eu não reduzi salário de ninguém. Foi uma coisa que eu digo, não vou reduzir salário de ninguém. Mas nós vamos ter que fazer essas ações. Então, bolamos um plano de ações, criamos o nosso plano BC e não demitimos absolutamente ninguém. E, por incrível que pareça, a gente não sofreu muito nessa questão, como eu te falei, do delivery, porque é uma coisa que eu já fazia. Então, quando todo mundo começava a fazer delivery, eu já estava fazendo na frente, né? E então, assim, foi uma coisa que nós não demitimos ninguém e, por incrível que pareça, o faturamento começou a aumentar. Foi bem maior na pandemia do que, por exemplo, 2019, que foi aquela baixa que eu te falei. Então, nós tivemos uma alta em 2020 e quando chegou no final, meados de 2020, aí o outro franqueado aqui de Arapiraca
quis vender a franquia. Ah, porque a Na pandemia tá pandemia. ruim, não sei o que, tá. E o que foi que eu fiz? Comprei a franquia e nós levamos para Coruripe. Na pandemia, né? Abrimos a franquia final de 2020, minha gente. E o povo diz, essa mulher tá doida, né? Você tá louca. E aí nós abrimos a franquia final de 2020. E foi assim, 2021 foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom. Nós tivemos assim um crescimento no primeiro... O primeiro semestre foi muito melhor, por exemplo, do que o segundo semestre. A gente teve uma baixa no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre, Sim. né? No segundo semestre, mas nada que fala assim, nossa, ó, não. Acabar com tudo. E aí, quando chega no final do segundo semestre, né, e já no último trimestre, que olhe como é importante você quebrar ruídos, tá? Comércio passando por uma crise, certo? Sim. Você chega nas lojas, as lojas estão vazias. Confere, galera, verdade, não é assim que acontece? verdade. Você chega na padaria, o padeiro está reclamando. Você chega até no supermercado, o cara está reclamando. Verdade. E aí você chega na loja de roupa, o pessoal está reclamando. E isso, essa questão da reclamação, é uma coisa, Silvia, que é contagiosa. Incomoda, né? Não é contagiosa, é Triste. confortável, É. gente. Você começa a ficar, não, mas está ruim para todo mundo. Tá ruim. Se E, conforta. e a pessoa começa a se conformar com aquilo. É verdade. Mas está ruim para todo mundo. E você os números que não estão no seu patamar. Mas está ruim para todo mundo. É. Aí eu quebra, Sabe isso? sai. Quebra esse negócio, isso não me pertence. Aí eu, mais uma vez, peguei uma reunião com os meus colaboradores e eu falei assim, gente, quando vocês... Foi aquela história que eu contei no seu programa. Quando vocês queriam ir para a festa e pedir a sua mãe, e a sua mãe falava que Não queria. você não deveria ir. E aí você fala, mas todo mundo vai. E aí você fala o quê? Não sou. Você Minha mãe, não né? é todo mundo. Não é todo Sua mãe mundo. dizia, você não é todo mundo. Então, gente, nós não somos todo mundo. E, mais uma vez, nós refizemos o nosso plano de ação, porque isso é Massa. importante para um empresário. Se você cria uma estratégia, uma ação, você tem que revisar se aquilo ali está atingindo ou não. Se ele não tem, a meta ela não deve ser mudada. O que tem que ser mudado são as suas As estratégias. estratégias, é verdade. Então, mude os seus planos, mude as estratégias, mas não mude a sua meta. Exatamente. Então, nós novamente fizemos um plano de ação. Pegamos, nos reinventamos, vamos Sim. dizer, e aí eu criei esse movimento dentro da minha empresa. Nós não somos todo mundo. E, novamente, nossos números, graças a Deus, já estão subindo desde o mês passado. O janeiro já foi melhor que dezembro e agora fevereiro já está muito melhor que janeiro. Por quê? Porque nós quebramos essa onda do comodismo, do conformismo, que é justamente isso. Mas está ruim para todo mundo. Se está ruim para todo mundo, tá tudo certo. Vou aguentar. Eu vou aguentar porque não é só comigo, é todo mundo. Exatamente. Porque se fosse só comigo, então, não se conforme, entendeu? Porque você não é todo mundo. Então, crie o seu plano de ação. Enquanto você está ali reclamando, tem muita gente lucrando, Exatamente. tem muita gente faturando, e você pode ser uma delas. Exatamente. Então, eu sou uma eterna inconformada. Eu falo aprendi isso. com você, viu, isso, viu? Eu Lá sou no uma primeiro- eterna, isso. No programa, quando ela falou isso, eu digo, eu sou isso, sou inconformada. Eu sou uma eterna inconformada. Sabe por quê? Porque quando você inconformada, não quer dizer que você não esteja, por exemplo, que você seja, por exemplo, egoísta. Não é Sim. isso. Porque uma coisa é você, eu tenho todas as minhas conquistas, já atingi isso. Mas eu não me conformo com isso. Não é isso. Eu sou muito grata. Inclusive, você ter gratidão pelo que você tem, você valorizar pelo que você tem, isso é essencial, né? Todos os dias eu agradeço pelo que eu tenho, pelo que eu conquistei, pelas pessoas que eu consigo ajudar. Sim. Mas inconformada, quando eu falo, é você ser inquieta, é você sempre estar em busca. E as pessoas falam assim, mas Vanessa, você não já está realizada, não? Eu digo, por incrível que pareça, não é o dinheiro que me move. Não é o dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, eu já poderia me aposentar e eu estava parada. Mas não é. Eu gosto do processo. Eu gosto do desafio. Eu gosto das conquistas. Eu gosto de ver as coisas acontecendo. E o dinheiro, gente, ele é apenas uma consequência de um trabalho bem feito. Então, se você faz um trabalho bem feito, o dinheiro você vai ganhar dinheiro. E você pode ganhar dinheiro fazendo tantas coisas. Exatamente. Você pode ganhar dinheiro sendo blogueiro, você pode ganhar dinheiro plantando, sei lá,
coco, arroz. Você pode ganhar dinheiro fazendo tantas coisas, mas você está feliz fazendo aquilo que você quer. Então, assim, hoje eu já faço um trabalho que você conhece bem, que eu faço treinamento com pessoas, principalmente com mulheres, né, para ensinar como que elas se desenvolvem, né, trabalhar. Sábado eu dei um treinamento incrível lá em Coruripe, né, peguei um grupo de mulheres e a primeira coisa que eu trabalhei com elas que eu senti foi a necessidade da mentalidade, do merecimento. Exato. Então, e com isso você começa a trabalhar depois a parte técnica. Então, trabalhar as pessoas. E hoje eu recebi um depoimento lindo lá no meus stories, uma pessoa falou assim: Ivanise, essa frase que você colocou aqui foi uma pontada no meu coração. E com isso, por conta disso, todos os dias eu levanto e me dá garras de correr atrás das minhas metas. Então, isso é importante, você influenciar pessoas. Então, assim, eu sou muito grata, eu conto a minha história e, assim, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, né, de toda a minha trajetória, tudo que eu passei, né, isso me fortaleceu, né? Isso Exato, me fortaleceu. Muito bom mesmo. Eu, quando às vezes eu vejo as pessoas no mimimi, na reclamação, eu digo que isso é uma geração Danone. Por que é uma geração Danone? As pessoas imediatistas. Na minha época, Danone era uma vez por mês, quando minha mãe podia comprar, no dia que ela ia receber salário. Então, e um pouquinho. E um só. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência e começar a trabalhar mais isso, a questão do que realmente eu quero, como eu vou fazer, e ter muito foco, tá? Muito foco, muito planejamento, muita perseverança, né? E o conhecimento, buscar sempre o conhecimento. Né? Isso é extremamente importante. Gente, olha as dicas que essa empreendedora de sucesso, né? A Vanise Santos, dona de 9 franquias, uma mulher empreendedora, assim, que começou do zero, vamos dizer assim, né, Vanise? Começou do zero. Se fosse um pouquinho menos, se tivesse... Menos zero. Começava de lá. E hoje fatura acima dos dígitos aí, que eu não sei nem muitos dígitos. Né? E tem planos, ela é inconformada com o que tem. Eu gosto, na verdade, eu gosto muito do processo, como eu te falei. E assim, você sabe uma coisa interessante, Silvia? Quando a grande maioria das pessoas me conhece, a primeira coisa é que eles pensam que eu sou uma pessoa mais velha. E é? Mas não parece não, não, pensam que eu seria, tipo assim, você é tão novinha. Tipo assim, você já tem 9 empresas, mas você é tão jovem. Ou seja, eles esperavam que eu já fosse uma pessoa... Gorô. Já uma pessoa de mais idade. E a outra é porque eu sou muito simples, né? Eu sou muito simples, eu sou muito acessível. Então, assim, as pessoas falam, por menos disso, tem gente aí... Simples não, né? Estilosa, né? Não, simples que eu falo no meu jeito de ser uma pessoa comunicativa. Então... As pessoas pensam, mas por menos do que você tem, por exemplo, Exato. Tem pessoas que não pisam nem no chão. Sim, isso verdade. É mais uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho essa consciência desde a minha formação familiar que pessoas têm que ser respeitadas. Então, não importa a conta bancária que a pessoa tem. Para mim, eu sempre falo isso para os meus colaboradores, assim... Isso Não importa que o cliente chegue aqui para comprar um batom, ou se ele sai aqui com R$2.000, com R$3.000, ele tem que ser tratado com o mesmo carinho. E por muitas vezes eu atendo, se eu estiver ali, eu atendo no balcão, e as pessoas falam, mas nossa, como você é simples. E isso é uma questão de humilde, né? Não, isso é uma questão social. Eu fico observando, eu digo, mas eu não fiz nada demais, eu só tive respeito pelas pessoas. Educação. Né? Então, é tão comum, tão banalizado as pessoas terem qualquer, tipo, um pouco a mais do que outra e já ser arrogante. Exatamente. E já assim, se achar melhor do que os outros. Verdade, então, assim, é uma coisa que eu tenho isso da minha formação familiar, você trata com pessoas e pessoas têm que ser respeitadas. Então, quando eu entrei na Renaudet, eu achei incrível, porque a Renaudet é uma empresa que ela trabalha todo mundo por igual, dá oportunidade para todo mundo. Não importa que se você não teve oportunidade fora, né, da empresa, mas dentro da empresa você tem oportunidades. Então, nós temos pessoas que catavam latinha, que hoje ganham acima dos 30 mil. Nós temos pessoas que são analfabetas e hoje ganham acima de 10 mil. Então, não importa a sua formação, que o mundo não lhe deu possibilidade, dentro da empresa você tem oportunidade. Porque você depende apenas
da sua vontade, do seu trabalho. E isso é muito importante, você trabalhar essa questão da igualdade. Isso eu me identifiquei muito, 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 muito mesmo. Porque A missão, valores, isso, a né? missão, os valores da Rinodê são muito parecidos com os meus. Isso me identificou. Né? Eu fiquei identificada com isso, porque eles tratam pessoas. Tanto que, assim, eu não vejo... dentro da empresa, as pessoas elas não são consideradas um número, né? Elas são pessoas, e pessoas eles têm sonhos. Maravilhoso. Né? E as pessoas têm sonhos, e a gente não pode simplesmente ignorar isso, não, de forma nenhuma. Então, eu gosto muito de fazer o que eu faço, né? De treinar as pessoas, de ensinar como que elas prosperam. Porque eu não encaro ninguém como um concorrente meu ou como uma pessoa que possa, essa pessoa aqui ela vai aprender e aí ela pode ser melhor do que você, por exemplo. Isso não é uma coisa que não me incomoda. Isso é uma coisa que não me incomoda. Eu acho que um bom mentor é aquele que o seu aprendiz te supera. É sinal que você fez um bom trabalho. Então, isso não me incomoda de forma nenhuma. Mas falando em Rinodê, né? Hoje você tem uma franquia aqui em Arapiraca. Tenho né? uma franquia aqui em Arapiraca. Na cidade para abranger aqui, a redondeza. Mas não é só aqui, não. Tem Arapiraca, aqui em Alagoas tem Santana do Ipanema, lá no Sertão. Aí depois vem Palmeira dos Índios, aí tem aqui Arapiraca, vem Atalaia e Coruripe. São as de Alagoas. São as minhas de Alagoas, mas exatamente. Me mostra um pouquinho. Você trouxe um presente. Eu trouxe um mimo, produção, por favor. Olhe, para uma mulher poderosa. Fala aí desse produto que eu vou falar para você. Olhe, para uma mulher poderosa, eu trouxe um perfume poderoso. Meu Deus, eu trouxe um perfume para você, parfum. Embalagem. Abra aí, por favor, você vai ver. Eu trouxe um perfume. A embalagem é linda, linda. Perfume linda. Parfum. Ele já é inspirado em uma joia, então eu sei que você, que é uma mulher, né, glamurosa, né, uma mulher aí. Você vai conseguir. Vou abrir, que minhas unhas permitem. Você vai ver que tem um duas coisas aqui. Tem duas coisas. E eu trouxe também um creme para mão, um sérum maravilhoso, para você manter essa mão hidratada, cheirosa. Esse sérum faz um sucesso incrível aí entre as mulheres aí de poder, né? Então assim, deixa eu ver, consegue. É muito bom, sabe, Silvia, assim, você, por exemplo, é uma inspiração para muitas mulheres, né? Uma mulher que te transmite aí justamente poder, transmite força. Isso é bom, termos inspiração. E a gente agora com novidades, né? O podcast, o nosso Podstar tá lindo. E eu vou falar também daqui a pouquinho dos nossos anunciantes, viu, gente? Tem muita gente já fazendo os comerciais aqui, porque eles precisam ser também empoderados como ela, né? As empresas precisam escutar tudo que ela falou aqui, que é muita coisa, viu, gente? A história dela é surreal. Pode fazer mexer, né? Pode fazer. Vocês podem conhecer, viu, gente? Pode experimentar um produto. Então, assim, Serão, né? Isso. Sabe, Silvia, uma das coisas assim... Sim, aí eu esqueci de falar que eu pedi exoneração, né? Sim, processo, falou, esqueceu. E quando a Rinodê começou lá em 2015 a progredir... Eu já vinha diminuindo anualmente cada um emprego. E em 2016 eu pedi exoneração, né? E aí muitas pessoas... Eu fui criticada, muito criticada. Nossa, imagino. Todo mundo quer um emprego fixo. Você é louca. Você é louca, né? Você é concursada e tá deixando. E assim, eu entendi que, como eu te falei, no sistema público existia um teto. E por mais que eu fizesse, eu não passaria daquilo ali. Já quando você trabalha para você... Você consegue prosperar, porque você só depende de você. Então, o fracasso depende de você. O sucesso depende de você. Então, quando você acredita, de fato, em você e no trabalho que você faz, então eu pedi exoneração, comecei a trabalhar aí, né, com muita força. E, assim, uma vantagem, tá? E uma coisa que eu sou apaixonada por vendas. A venda te dá dinheiro no bolso todo dia. Eu não conheço um vendedor que fique um dia sem dinheiro. Sem ganhar dinheiro. Tá? Só e assim, se ele quiser. Cosmético, gente, é um produto de primeira necessidade. Todos os dias as pessoas, elas tomam banho, elas escovam os dentes, elas usam perfume. E assim, na boa, vamos falar. Quem sai de casa sem um perfume?
Ninguém, a não ser... Ninguém. Alguém sai de Quem casa não- aqui sem perfume? Quem que sai? Não sai. Gente, o perfume, o cheiro, ele nos remete, sabe o quê? Ele nos remete sensações e lembranças. Lembrança daquela Exatamente. primeira namorada. Olha. Lembrança da esposa, lembrança da mãe, quando eu abraçava, quando você era criança, tinha aquele cheiro. Então, trabalhar justamente com as emoções, Essas com emoções. sensações, nossa, e ainda lucrar com isso. É maravilhoso. O lucro é bom, né, O Vanise? lucro é de Diz aí. 100%. Como é que faz para poder entrar Como é nesse que negócio? faz? Eita, agora vamos fazer. O como, eu sempre vamos, pergunto exatamente. como, né, Como gente? é que faz? Diz aí. Gente, ó, tem lá no Instagram da franquia, tem o número, como também pode se dirigir até a franquia, como também você pode procurar qualquer consultor Rinodê. Inclusive eu. Inclusive a Silvia Regia. Eu sou consultora também. Então, qualquer consultor Rinodê, gente. Eu Vocês amo. podem procurar qualquer consultor e se cadastrar. Todos podem, né, todos têm ideia e podem fazer o cadastramento de vocês. E é um investimento que a pessoa tem a escolha de... Temos um investimento de R$ 499 até R$ 2.299, né, de acordo aí com o quanto a pessoa quer investir. Né, o primeiro pedido, ele tem uma lucratividade aí de 25% a 66%, mas a partir do segundo pedido, 100% de lucro. Então, assim, a lucratividade é maravilhosa. Produtos de alta qualidade, produtos de uso diário, que isso que é importante. Assim, quando eu conheci a Rinodê e eu bati o martelo para trabalhar com ela, foi uma coisa que eu analisei. É um produto que as pessoas usam todos os dias. Olha, isso não é um perfume, minha gente. Isso É é uma uma joia joia. para uma mulher poderosa. Como você. Exatamente, é uma joia para uma mulher É lindo, gente. poderosa. É lindo, o cheiro é maravilhoso. Ó, combinou até com a sua roupa. Combinou, gente. Olhando, combinou até com a sua roupa. Vou colocar. Então, trabalhar com vendas, ele é maravilhoso. E ele é parfum, viu? 12 horas aí de concentração de duração na pele. Meninos, maravilhosa. vocês precisam sentir, viu? Já estão Os homens vão se sentindo, apaixonar. Não cheguem. Já estão sentindo. Seu borrifou aqui, eles já Olha, estão ninguém sentindo. tá com Covid porque todo mundo tá vacinado. todo mundo vacinado, graças então, a Deus. Ó, e todo mundo testado, então graças a Deus tá tudo cheiro. Muito O perfume bom. é maravilhoso. Ele é parfum, né? Ele é parfum, 12 horas de concentração. E dá pra ganhar muito bem, Muito viu? bem. Porque, ó, você imagina, você comprar por 100 e... Esse aí dá R$ 256 da venda final. Então, Olha só que se maravilha. você compra pela metade. Se você vender 10 vezes, vai dar 100, R$2.000. mais R$2.000, Mais né? R$2.000. Dá Cheiro pra vender, de gente, rica. um por Diga aí. dia. Diga aí, de cheiro rica. de mulher rica. E o nosso sérum, né? O nosso sérum, ele é muito... A produção aí já experimentou para Vocês dar o precisam feedback. provar aqui, gente, Provem, pra falar. não é gorduroso. A Ah, produção vai ganhar vender dinheiro. muito Toma aqui, bem. ó, meninos. Gente, Olha. trabalhar com vendas, assim, eu É sou apaixonada muito por contagiante. vendas. Eu É que contagiante, falo, né? exatamente. Eu Trabalhar amo. com vendas. E assim, e você sabia que o padrão do vendedor, eu brinco com isso, né? Porque eu falo assim, você não vê uma criança na escola, a pessoa fala assim, qual que é que você quer ser quando crescer? Você não vê a criança dizer, eu quero ser vendedor. Ninguém quer, né? Ninguém É tipo assim, olha, você tentou fazer Vendedor. várias coisas, você não conseguiu, você não conseguiu ser advogado, não conseguiu ser... Vai ser vendedor. É como se a profissão ela fosse... Fosse desmerecida, né? desmerecida, É como não verdade. fosse rentável. E assim, na verdade, gente, é uma coisa que dentro da Rinodê, eu vejo os vendedores vendendo 30 mil. Tem gente tirando 50 pilas, 50K por mês de vendas, né? O normal, o comum, é pessoas aí tem uma média, um ticket médio, por exemplo, de R$800, R$700. Exatamente. Mas o normal, mas a gente tem os fora da curva. Exatamente. Eu conheço gente que faz 30 mil de vendas todo mês. E comprar carros, Que compra né? carro, exatamente. Casa, compra mora em casa bem, mora em casa exatamente, bem. real. Isso de vendas, entendeu? Exatamente, É de real. vendas. Então, assim, vender, ele é muito... Que lindo. Aí, mais uma vez, viu... Mais uma vez, Silvia, é onde eu vou falar a questão do conhecimento. Sim. Quando o vendedor, ele acredita que vender é uma coisinha, vender é um bico, os resultados, ele vem por um bico. Exatamente. Tá? Agora, seja qualquer o vendedor que realmente tenha técnicas de venda, que monte um planejamento, que tenha uma estrutura, que tenha as metas, que tenha as estratégias aí que eles pegam, aquele vendedor que estuda, ele consegue tirar muito dinheiro com vendas.
Sim, muito eu mesmo. conheço pessoas. Aqui em Arapiraca tem. Conheço muitas aqui pessoas. em Arapiraca tem um vendedor que faz. 16 mil, né? 10 16 mil, mil, né? 20 mil. Ele tem Ele um tira. consultor que ele tira aqui de boa. Eu Isso conheço, é todo mês. Então, assim, conhecimento ele é a base de tudo. Para mim, o conhecimento, ele transforma. né? O conhecimento ele é transformador. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam assim, Vanessa, qual é a sua profissão? Eu digo, eu sou vendedora. A pessoa diz assim, você vende o quê? Eu digo, eu vendo perfume. Vendo cheiro. Eu vendo perfume, eu vendo sensações. E é isso que eu trabalho. Eu sou uma vendedora. A primeira coisa que a gente vê na nossa imagem. A gente vende aqui. Eu estou vendendo uma empresa para você. Já vou cadastrar esses meninos aqui maravilhosos. Exatamente. Eu falei tanto porque que tem homens também, tem perfumes masculinos, viu? Aqui é só maravilhosos. O feminino. Esse é o feminino. Tem muito. Então, trabalhar com vendas. Olhe. Primeiro que você não precisa investir em um estoque. É verdade. Tem a franquia pertinho, né? A franquia, tem franquias espalhadas pelo Brasil todo. Então, você pega o produto na hora que você vende para o seu E no digital cliente, também, né, Tem o Vanessa? digital. Tem o digital. Hoje tem gente ganhando muito dinheiro pelo digital. O e-commerce, né, da empresa. E-commerce. Então, isso é muito bacana, porque te dá vários canais de como você, de como você ganhar dinheiro. Fora que a empresa, em toda a franquia, por exemplo, ele tem um salário de treinamento. Nós temos treinamento presencial. Exatamente. Temos treinamentos online. Muito bom. A empresa tem uma universidade Rinode, onde você tem acesso, que você faz vários cursos, vários módulos, exatamente. Então, nós temos eventos presenciais e online. Gente, na nossa convenção é um show. Você já foi. A nossa convenção, nós tivemos. Já chegamos a ter 40 mil pessoas em um evento no Allianz Parques. Então, assim. É maravilhoso. Foi o único no Brasil que... Eu acho que no mundo, eu não sei quem foi que conseguiu colocar mais gente. 40 mas, mil assim, pessoas no Brasil não tem nenhuma empresa para assistir um treinamento bota 40 mil pessoas. Então, são pessoas que têm foco, são pessoas que realmente... Eu não conheço, assim, olha que eu conheço muitas empresas, mas eu desconheço uma empresa que se doe tanto, que trabalhe tanto com treinamento do que a Rinode, que faça tanta formação, desenvolvimento pessoal, trabalhar mentalidade, trabalhar técnicas como a Rinode faz com os seus consultores. Eu realmente desconheço. Ô, Vanise, eu vou dar até um depoimento aqui, cortando um pouquinho sua fala, que sua história é muito grandiosa. Eu não quero de maneira alguma tirar o brilho dessa mulher empreendedora, essa estrela aqui, né, no Podstar da gente. Por isso que o nosso Podstar é de estrelas, né? E principalmente você, que é uma estrela aí que saiu da curva, né? E eu lembro que assim, eu só me desenvolvi depois que eu entrei na Rinode. Você sabe. Que eu lhe empurrei para Você me empurrou, deu um empurrão assim, ó, Silvia, você tem que apresentar, você tem que fazer aquilo ali. E depois daquilo ali comecei a treinar, comecei a me desenvolver. Nós fizemos treinamento de PNL, nós fizemos treinamento realmente de desenvolvimento pessoal, mentalidade. E eu sou outra pessoa depois que eu me transformei, depois que eu entrei na Rinode. Então, assim, eu indico de sinceridade, assim, de coração. E quantas mulheres a gente não transformou? Quantas mulheres no grupo Pérola, né? Isso. Que é um treinamento que vocês oferecem, que a empresa oferece. E você saiu de lá, a semana passada veio para o Pérola, não foi? Assim, fez o treinamento com as mulheres, falando sobre mais ou menos isso. Então, fala um pouquinho do Pérolas para essas mulheres entenderem como funciona, porque eu sou prova viva. Então, a Silvia Régia, com todo esse potencial. E quando eu falava assim, olha, você vai ser a mestre de cerimônia, ela tremia, mas eu digo, mas você fala bem, você tem uma desenvoltura muito boa, você vai conseguir passar toda essa energia. Porque, assim, é uma coisa interessante, eu falo muito isso para os meus colaboradores também e para os consultores, eu falo, como está a sua energia? Porque quando você tem uma energia boa, você consegue contagiar as pessoas. Eu falo até assim, se você não tiver em um dia que você esteja com energia muito boa, você está ali para o público, você fala assim, olha, ou você pega o seu amigo ali, o seu colaborador que está do lado, e fala, hoje faz por mim, porque hoje eu não estou boa. E você vai no espelho, e você fala assim, olha, eu sou extraordinária, eu sou uma mulher abundante, eu sou poderosa. E aí você volta com a energia lá em cima. Então, o Pérolas, ele é um programa assim, que eu sou apaixonada. É um programa de desenvolvimento e capacitação feminina. Porque o que a empresa percebeu, né? Dentro da própria Rinode, ele existe as vendas e também tem um plano de crescimento, né? Onde as pessoas vão galgando patamares
pins Sim. e pode ganhar muito dinheiro, né? Grande maior parte, né? Pessoas que vão batendo níveis e tem pessoas ganhando aí acima de 500 mil por mês. Exato. Mas, assim, a média do Brasil, que você pegar um diamante, ele vai ganhar 8 mil, 10 mil por mês. E o que a empresa percebeu? Que existia muitas mulheres, uma massa que estava ali trabalhando as vendas, enquanto seus maridos, eles estavam fazendo o plano de carreira, ganhando muito dinheiro e colocando elas ali para vender o produto. E aí a Rinode percebeu que essas mulheres faltava estímulos. E foi criado um programa, que é o programa Pérola, que o programa Pérolas, ele é, inclusive, o tom é o lilás, né? Por que o lilás? O lilás é a mistura do azul e do rosa, que forma uma única cor, que é o lilás, e significa justamente a unidade entre o marido e a mulher. Então, não é para a mulher ela se desenvolver e ela deixar de ser superior, muito pelo contrário, é para ela ser justamente complementar. Então, nesse programa Pérolas, é ensinado, nós aprendemos a mudar nossa mentalidade, nosso mindset, é ensinado postura, vendas, no caso, marketing digital. Nos coloca realmente na posição de que nós podemos também construir a nossa carreira. E aí existe também as graduações para que possa traçar, trilhar. Né? Então, depois disso, os números de mulheres que cresceram dentro da empresa é absurdo. Né? Aquela mulher que estava ali quietinha no cantinho, né? Dela, achando que não era possível, e ela foi estimulada a se desenvolver, e hoje nós temos grandes líderes de salto, né? Que eu digo que os grandes líderes de salto. Por quê? Porque nós podemos chegar, né, aonde nós quisermos, o lugar da mulher onde ela quiser. Então, essa sororidade que a empresa prega, que ela oferece, ela é maravilhosa, né? Porque isso nós pegamos da empresa, assim, muitas mulheres que viviam em um casamento abusivo, por exemplo, mas não saía de casa porque ela não tinha condições financeiras. Não tinha apoio exatamente, também, né? Não tinha apoio. Aquelas mulheres que elas tinham medos, que elas tinham medo, depressiva. Então, assim, essas mulheres, você sabe que se cura a depressão, né, dentro da Rinode. Se cura. É muito evento, é muita motivação, é muita energia. Então, muitas pessoas, nós temos, inclusive, depoimento de pessoas que pretendiam se matar, né, e depois tirar a vida, e depois que entrou. E, assim, foi um divisor de águas. Então, o programa Pérolas, ele é isso, ele é um programa fantástico. Né? Eu indico, sabe? E quem entrar nesse projeto, né, além de ganhar dinheiro, você ainda se empodera, você ainda faz cursos, porque são gratuitos muitas vezes. E aí, tudo que acontece para a gente, né? A maior parte são gratuitos por isso, porque para ajudar. E também é simbólico. É um valor, e mesmo os que são pagos, é um valor muito irrisório para o conhecimento. Hoje, quando você vai pegar tipo, uma imersão fora da Rinode, você paga 2 mil, 3 mil, aí você paga R$50 na Rinode. Não é dinheiro, né? Eu digo gratuito, na realidade. Gente, nós estamos chegou recebendo mimo. Aqui um delírio. Olha aqui o mimo de comida. De comida, adoro. Chegando agora, foi? A da croaçaria da Dresa, gente. Deixa eu ver aqui. Eita, vamos olhar o que... Ai, meu Deus, coisa linda. É pra engordar, Tem croissant, tem pastelzinhos, tem uns bolinhos. Realmente dá pra gente comer, né, Vanise? Dá pra comer. Eu queria um guardanapo pra gente degustar aqui. Eu preciso comer. Agora a gente já passou aqui umas 3 horinhas falando, conversando, batendo um papo aqui com uma mulher surreal, empreendedora assim, que ela nasceu já na vontade de empreender desde 8 anos, né? E assim, sabe, Silvia, uma coisa que você perguntou logo, me perguntou, eu acho que eu saí falando e acabei não respondendo, me lembrei agora. Você falou assim, alguém te apoiou, outras pessoas... Sim, então, assim, não foi... Dentro da minha família, por exemplo, não é que não tenham me apoiado, mas é muito comum ter as cobranças. Sim, exato. De que fato as cobranças? Porque você trabalha demais. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre isso, viu? Isso. Sobre o âmbito familiar. Eu quero escutar mais isso aí, viu? E assim, não é que as pessoas, assim, eu entendo, depois a gente nós vamos nos desenvolvendo e a gente já começa a saber lidar com isso. Então, eu tive na família, por exemplo, isso. A minha mãe falava muito, mas você trabalha muito, e aí tem um churrasco, você não está aqui, você não pode, tararara. Então, gente, no início,
principalmente quando nós estamos no início, a gente tem um foco e a primeira meta, ali uma meta muito forte, é normal. Exatamente. É normal que você se doe muito. Porque quando você sabe o que você quer, as pessoas. Fica mais fácil. Mas assim, saber lidar com as críticas, principalmente familiares, ela é muito importante. Porque as pessoas da sua família, na grande maioria, mãe, pai, irmãos, marido, eles não criticam, não é por mal, não é te desestimulando, mas eles criticam é porque eles querem a tua presença. Meu Deus. Eles Como te criticam porque isso, quer né? a tua companhia, exatamente. Só que você tem que ser muito clara, né, e falar, olha, eu estou fazendo isso por nós. Então, eu preciso que você entenda essa situação. Então, minha mãe, ela falava muito, você não tem mais tempo para nada, agora você só trabalha, só trabalha, só trabalha. E hoje, depois, né, de um tempo, a minha mãe entendeu. E né? ela entendeu e quando você começa a colher as vitórias, as pessoas entendem. E já diz, mas se você não tiver sabedoria para, naquele momento, ao invés de parar, né, você simplesmente explicar e continuar, é aquela questão, quando você tem um porquê, você não precisa ter um porquê. Então, eu tive essa crítica, vamos assim dizer, né, por parte da minha mãe por conta disso. Mas eu entendia que não era porque ela não queria que eu trabalhasse, não queria que o meu sucesso. Ela apenas queria a minha presença. Exatamente. Né? E quando você explica, então, quando você começa a colher as vitórias, quando chega um ponto, não é que você não trabalhe muito. Eu continuo trabalhando muito. Mas hoje eu posso me permitir sair de própria e vir aqui conversar com você, papear com essas chefes maravilhosas. Viajar. Né? Viajar. Então, a gente trabalha menos, né? Com mais, porque você também começa a contratar mais pessoas, a delegar mais funções, ter como pagar mais pessoas, certeza, né? Então, treinar as pessoas e as pessoas fazerem muito serviço que era para você. Então, hoje eu consigo tirar uma semana de férias, tirar 15 dias de férias, hoje eu consigo organizar melhor o meu tempo. Né? E é por isso, e você consegue delegar mais, né? Treinar mais pessoas e delegar mais. Mas é muito comum. Eu converso quando eu estou dando treinamento, né, principalmente com as mulheres, é muito comum os maridos não apoiarem, né? As pessoas ali da família não apoiar. E isso dói muito. Então, quando você não tem uma mentalidade, quando você não tem aí uma preparação, muitas pessoas param. Exato. Muitas pessoas param ali, toda a trajetória ali que ela criou, toda a estratégia de planejamento que ela está fazendo, a ação ela deixa de executar. Exato. Ela deixa de executar. Mas, Vanise, eu sei que no âmbito familiar existe seu marido que trabalha com você, tem mais cunhado, irmã. Então, isso trouxe todo mundo. Trouxe toda a família para vamos dizer assim, para ficar com você, né? Você acolheu essa família toda. Eu fui envolvendo todos. Foi envolvendo e conseguiu mudar também a mentalidade deles através dessa... E a realidade também. E a realidade, né? Eu sei disso. E também levou até para Santana, não foi uma família? Foi. Levou a família toda para lá. Eu levei, os meus irmãos foram para lá. Exatamente. E foram eles que tomam conta da franquia. Eles estão se adaptando já? Já acolheram o sertão alagoano como segunda casa. Mas, sabe, um anjinho aqui, ó, no meu ouvido falou, que eu não falo demônio, né? Eu falo anjinhos. Falou que também você tem outra franquia, né? Outras franquias. Você quer falar um pouquinho dessas outras franquias? Foi um desafio para você ou foi bom para você? Na verdade, assim, como eu te falei... Não é sua, né? Parcerias. São parcerias. E principalmente eu participo muito na parte, principalmente burocrática, de mentoria, de orientação. Então, hoje nós temos, eu tenho a minha sócia, por exemplo, eu tenho uma sócia, nós temos a Parisiense Lingerie, que ela é em Itabaiana, Sergipe. Aí tem a Social Moda Íntima, em Propriá. A Parisiense também Lingerie, lá em Santana do Ipanema, agora nós abrimos. E eu também nós temos, meu marido também agora ele está no segmento aí de construção. Então tem um loteamento aí bem bacana que nós vamos inaugurar, sai em breve, já. E assim, eu gosto, como eu te falei, hoje eu sou
Empreendedora, né? O meu tempo, assim, hoje eu sou muito voltada para a Rinodeu. São as 90%, empresas, né? isso que eu faço. Mas eu acabo ajudando A também família, os né? familiares, os amigos que Que eu precisam sei ali. que é delas, né? São Aí eu deles, faço. você só faz mentoria. Mas bem eu faço bacana. ali a mentoria, eu ajudo, eu sempre estou junto, né? Isso é bacana, por isso que eu estou falando. Não é porque você é dona, ou hoje você tem 9 franquias, que você também não pode agregar e fazer treinamentos, fazer cursos, De dar forma mentorias, nenhuma, isso é exatamente. bacana. E assim, e hoje diversificar, né, é muito, é sábio, né? Exatamente. Diversificar é sábio. Mas assim, eu me identifico muito Com a Rinodê, né? Rinodê por conta do propósito, por conta da missão, por conta do trabalho. Como eu te falei, eu era professora. Então, eu Exato. ensinava, eu dava aula. Então, aqui eu continuo dando Dando aula, só aula. que para um público muito maior. Exato. Né? Então, eu não deixei de dar aula, não Você deixei de já ensinar. fez quantos treinamentos, você lembra, assim, na Ai, tua vida? E a maior turma que você já Eu acho conseguiu? que os maiores públicos, quando eu ia para Maceió, que geralmente davam 300, 400 pessoas. Era. É muita gente. Porque eram locais maiores, né? Mas quando você vai, por exemplo, Itabaiana já é um local menor, então a gente já teve Exato. ali 100, 120 pessoas. E geralmente a maior parte é ali 40, 50 por pessoas. conta Tinham do grupo, pérolas né? também, que tinham um pouco mais de 100 pessoas, Exato. né? Muito bom. Eu sempre dei muito treinamento presencial, principalmente. Pelo Zoom foram poucos, porque eu gosto de estar no olho a olho. O Zoom ele tá vindo agora, né? Mas você Pelo já viu a Zoom, carreira mas eu já de pelo Zoom me mais reúno anos mais com poucas com a pessoas para fazer empresa, um né? alinhamento. Então, assim, eu sei que você fez muitos cursos. Muitos cursos capacitados pela Rinodê e também sem ser Fora. pela Rinodê. Pelo Sebrae, né? Fizemos o Isso método não, e CIS, pelo Sebrae, logo lá no início de 2015, eu sou empreteca, né? Empreteca, né? Eu sou empreteca. Eu fiz Muito bom, porque pelo a Sebrae, Empretec é muito Empretec, forte, né? o empreteca, ele Ele dá uma nós temos uma essa ação, assim, essa ação, de né? agir. Muito bom. Mas eu fiz muitos cursos, muitos. Nós fizemos o método CIS juntos O com o método Paulo CIS, Vieira. ele também mudou um pouco a nossa mentalidade, né? Mas fizemos vários. Familiar, né? Nossa mentalidade familiar. São muitos, 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 muitos. Então vamos lanchar aqui, ó. Podem comer, viu, gente? Deixa eu colocar aqui. Então deixa eu agradecer, né? A croaçaria da Dressa, ó. Eles têm atendimento aqui online também. Você pode solicitar pelo o Instagram deles, que é croaçaria da Dressa. Bem facilzinho, vai lá no Instagram, faz o pedido e tá aqui. E eu sei que é muito gostoso as coisas delas. Que na realidade é o Adriano, que eu conheço, e a esposa, o nome é Adressa. Aí eles colocaram a croaçaria da Adressa. Entendi. Olha, Fizeram a um negócio, cara juntaram está aqui os linda, né? nomes. A cara está linda, está bem Assim, apetitoso. eu quero comer, mas não posso comer. Tá cheiroso, tá bonito, mas eu só vou comer mais tarde para não marcar Não bebo minha não. maquiagem. Obrigada. Também não vou tomar. Eles estão Não aqui pode. me empurrando comida, não vou comer. Não pode. Eu já perdi 9 quilos. Eu Amor já de Deus. estou na dieta também, mas eu sei que para sua festa, para seu, né, é bem bacana. Mas eu vou isso. comer ainda, daqui a pouco. Dá para comer, terminar, não é para a gente ficar come. comendo muito, dá para comer um pouquinho. Tudo pode. Depois você É pode equilíbrio. A pedir vida é um as equilíbrio, pessoas, tá, gente? Tá? Foi massa, obrigada. Foi maravilhoso. E também vamos aqui agradecer os nossos patrocinadores, nossos colaboradores que estão aqui nesta tela aqui, o Hiroshi. Ele também tem um sushi maravilhoso. Quem gosta de sushi, né? Eu amo sushi. A cervejaria Dela Cruz também está aqui, ó, nos presenteando, mostrando aqui as delícias. A Yeli Brinde, que nos presenteou aqui com as canecas, daqui personalizadas, almofadas. O Colégio Alfa, que tem ensino médio, já vai entrar já no ensino superior daqui já, eu conheço. E lógico, né, a nossa aqui, amiga da Rinodê, né, a dona franqueada, saiu. Mas depois tem mais. Então, Vanise, quer falar mais alguma coisa? Tá tão gostoso o nosso bate-papo, tá tão... Olha, bem que você falou. Pode fazer uma pergunta. Faz pergunta. Conciliar. Hã? Assim, o cara trabalha, né, numa empresa e ele pode conciliar o trabalho. Sim. Tem gente que faz extra. Esse trabalho. É boa ideia. É porque assim, como eu te falei, aqui eu comecei dessa forma. Eu era funcionária pública, né? Eu tinha 5 vínculos, aí, no caso, além de ser funcionária pública, né, eu tinha outros vínculos particulares e eu fui deixando um a um. Então, assim, hoje
a maior parte das pessoas, quando começam, 80% já começa fazendo justamente no paralelo. E 2 horas por dia, 1h30, 2 horas por dia é o suficiente para você fazer, para começar um negócio. Né? E aí depois, quando eles faturam... mais ou menos quanto? 2 horas por dia? Olha, para você ter uma ideia, vamos fazer um único exemplo. Média, né? Tá? Se você pegar um perfume na média, que não é esse, mas um perfume tradicional aí, um Empire, por exemplo, de R$156. R$156. Tá? Ou seja, isso já lhe dá aí R$78, né, de lucratividade. Se você vende 10, um por dia, você já vai ter aí em 10 dias R$780. Então, em um mês, em 20 dias, vamos botando só 20 dias, você consegue aí uma média de R$150, de quase R$2.000 de lucratividade. E isso falando de um único perfume, que é um dos mais acessíveis. Então, assim, hoje, a média das pessoas, quando elas começam realmente a vender, é isso, R$2.000, R$3.000 no mês. Paralelo. Tem uma consultora nossa que ela é lá do sul de Sergipe e ela não tem tempo, porque ela trabalha, o marido dela tem um restaurante e ela só vende as pessoas que chegam ali no restaurante, mas ela só vende 16 mil por mês, 13 mil, porque ela não tem tempo. Porque se ela tivesse, ela venderia mais. Então, assim, nós temos muitos casos dessa exemplos. Então, o paralelo, hoje, quando a gente fala é até uma das coisas que a gente fala, né? Olha, você quer uma renda extra. Só que depois, muitas pessoas saem dos seus empregos por conta disso. Porque a renda extra começa a ser superior ao que ele passa ali. Então, ele começa a pesar. Eu não digo para ninguém, saia do seu emprego, nunca, jamais. Então, faça no paralelo. Só que quando a pessoa começa a ter uma rentabilidade muito maior no extra do que ali no fixo, real, né? Ele acaba deixando e se profissionalizando, né? E aí, quando ele começa a se profissionalizar, o céu é o limite. Exatamente. É um mar azul, né? Exatamente. Porque todo mundo toma banho. É o certo, né? Todo mundo toma banho, todo mundo... ainda tem os nutracêuticos. Nutricosméticos. Tem os nutricosméticos. Na verdade, nós trabalhamos, é uma empresa muito completa, né? Porque tem perfumaria, hidratante, vai ter nutricosméticos, vai ter a linha no caso de quem faz academia, é a linha de alta performance, né? Então, é uma linha imensa, né? São mais de 600 itens. Então, maquiagem. Então, tem pessoas que se identificam mais com perfumaria, então só vende perfumaria. Tem pessoas que só gostam de tratamentos faciais. Tem uma consultora nossa, que ela já tem 20 anos de Rinode. Ela vende, quando você vê as primeiras compras do mês dela, é maravilhoso. 3 caixas de sabonete íntimo, 20 kits completos de limpeza de pele. Então, assim, é uma pessoa que trabalha só com tratamentos. Nicho, então, tem vários nichos dentro da empresa e cada pessoa muitas vezes trabalha só com aquilo que gosta. Então, tem gente que gosta só da parte de maquiagem. É coisa mais linda agora, uma menina de Teotônio Vilela, 18 aninhos, com 6 meses de Rinode, já conseguiu montar o estúdio de maquiagem dela, uma maquiadora. Então, isso é lindo, né? Você vê as pessoas empreendendo desde muito cedo. E foi engraçado essa menina que ela já estava assim, 18 anos, já com o primeiro negócio dela, então ela já estava extremamente realizada. Sabe o que foi que eu fiz? Taquei fogo na criatividade dela. Já disse assim, já imaginou daqui a 5 anos você ter sua clínica de estética? Nossa, então os olhos brilharam e ela teve mais um motivo para continuar, porque quando você estagna, você não cresce. Exatamente. Né? Se você não tudo aquilo que não é estimulado, você vai para a academia. Como é que você ganha músculo? Fazendo. Estimulado, né? Você tem que estimular. Então, se você não estimular, as pessoas não crescem, estagnam e fica ali a questão do conformismo. E não, ela já estava feliz, estava realizada. 6 meses de negócio, montou o estúdio dela de maquiagem, já estava muito feliz. E eu falei assim, tá, você vai fazer mais o que agora? Vou trabalhar, assim, mas para quê? E aí ela ficou, não, estou tão feliz, realizada. Eu disse, já imaginou ter uma clínica de estética? Então, ela já começou a ter mais um sonho, uma meta de continuar trabalhando para prosperar. Então, é isso que eu gosto de fazer, estimular as pessoas a sempre quererem um pouco mais. Deixa eu perguntar, e esse tabu, né? As pessoas têm muito preconceito, tinha, né? Agora nem tanto mais. Eu acho que os primeiros, até 2016, a gente tinha isso, os primeiros, um preconceito. Você vai falar a respeito do tema pirâmide, né? Não ia falar de pirâmide, não. Eu ia falar em relação ao preconceito mesmo. Porque tem pessoas que tinha isso, né? Tem vergonha de falar que é consultora da Rinode. Não, na verdade, é aquela questão que eu te falei. A questão de dizer, mas eu tenho vergonha de ser vendedor. Vendedor, né? O vendedor é aquela pessoa que não deu certo em nada. E aí foi vender produto. Exato. E, na verdade, eu não vejo mais
pelo menos no dia a dia, eu não vejo mais esse preconceito, não. Eu vejo, tem muita gente que ganha muito dinheiro, e com isso, quando você tem resultado, A você palavra, quebra. exatamente. Então, hoje, muitas pessoas têm seu próprio carro, têm casa, isso com vendas. Então, as pessoas veem. Quando você vê o resultado, quebrou. Então, assim, eu vejo mais a questão da falta de atitude mesmo. Exato. Né? Aquela questão da pessoa ficar procrastinando a situação. Eu fico aqui, não dá para mim. Porque botar a culpa do governo. Porque botar a culpa da economia. Porque botar a culpa da reclamação. Porque a culpa foi da empresa que mudou o preço. Então, assim, mas, assim, de questão... Logo quando nós começamos, a gente tinha muito, e tínhamos também a questão da folia da pirâmide, né? Era. Porque a gente não deu mais uma pirâmide, porque tem não sei quantos... Foi logo depois da Telex Free. Então, sim. quando você fala de marketing multinível, a pessoa lembrava. Logo da... Só que até 2016, 2015, a gente via isso, depois ninguém mais falou. Acabou. Porque nenhuma pirâmide sobrevive em 9 anos. Isso só de marketing multinível, mais de 20 anos. No total, são mais de 30 anos a empresa que já está no mercado. Então, a pirâmide sobrevive 6 meses. Exatamente. Acabou. E a nossa, eu digo nossa, porque eu também e faço hoje, parte. assim, os vendedores, né, os consultores, eu digo que nós não somos vendedores, nós somos consultores de beleza, nós damos consultoria, né, como que você deixa o seu pé mais bonito, como você fica mais perfumada, como você se maquia melhor. Então, os consultores de beleza, eles trabalham para elevar a autoestima, realçar a beleza de nossa beleza, a beleza, né, de cada um. E com isso ganhar dinheiro. Então, fazer consultoria hoje de beleza, mostrar os produtos, resolver, né, um problema as necessidades do nosso cliente. Isso, e ainda ser bem remunerado para isso. E os seus planos, hein, amiga? Como é que estão? Eita. Os planos dessa mulher. Planos. Diz aí, a curto prazo. Vou nem colocar muito. Assim, eu acho que planos a gente não conta, né? Porque aquilo que a gente não conta. Não, planos que eu tô falando, não planos de negócio. Eu tô falando mais na vida. A minha vida pessoal? Pessoal mesmo. Bom, eu acho que eu estou numa das melhores. Estou numa das melhores fases da minha vida, assim. Eu venho fazendo esse trabalho, né, como eu te falei, com colaboradores já há muito tempo. Então, assim, hoje eu não preciso estar tão presente, né, na empresa, apesar de ter reuniões periódicas, monitorar, ainda fazer muitos eventos. E hoje eu estou tirando muito tempo também para ficar com a minha família, que era uma coisa que eu não fazia muito lá no início, porque quando você tem um foco, é aquilo que eu te falei. Propósitos, né? Você tem que fazer. Então, hoje eu estou lá construindo a minha casa no Rio, que você foi lá pescar no quintal. É verdade. Gente, Silvia Régia foi pescar e adivinha qual era a isca? Manga verde. Não existe manga verde. O peixe não chupa manga. Mas, assim, eu estou construindo a minha casa lá às margens do Rio São Francisco. Então, assim, é uma casa rústica, você conheceu. Linda, até a menina foi com você, pensou que era uma pousada, né? Que vai ser uma pousada. Não, vai ser a minha casa mesmo. Então, assim, eu estou muito feliz. Estou muito realizada, né? Estou ficando mais tempo com as minhas filhas. Marido, Estou né? com mais marido. Estou viajando mais, que é uma coisa que eu gosto muito de viajar, então estou viajando mais. Mas, assim, os meus projetos para a empresa, eu acho que não está nem na metade, porque eu estou com muitos projetos bacanas. Junto com as Você é inconformada? Eu sou inconformada com os meus colaboradores. A gente tem agora um diário de vendas, estou montando uma equipe fantástica lá entre os meus colaboradores. Estou contratando mais pessoas. Nós temos... Em breve tem uma novidade que depois eu vou lhe contar, mas não posso contar agora. Segredo não vai ser segredo, porque eu acho que quebra o brilho, né? E aí, quando as pessoas não sabem, acabam não colocando energia negativa. E assim, eu tô em um dos momentos mais plenas, vamos assim dizer. E muito preparada, né? Para resolver tudo que vier, né, para resolver. Eu estou. Porque, assim, quando você não está pronto, você fica temeroso. E aí qualquer coisa que aconteça te abala. Com né? certeza. E quando quando você está. Quando a gente passa por muitas preparações, a gente está plena, né? Exato. Eu estou plena. Então, Falou assim, tudo já. E fazendo muito os meus projetos, tanto os pessoais quanto os profissionais, vem muita coisa boa por aí. Né? Eu tenho uma vontade, uma gana muito grande de ajudar o máximo de mulheres a se desenvolver. Então, eu comecei um projeto muito bacana sábado, né? A gente começou lá em Coruripe. Eu vou fazer ainda o aqui de Arapiraca, que é justamente trabalhar
selecionar essas mulheres, ver realmente, porque precisa querer. Eu acho que precisa querer. E eu estou formando líderes. Então, não é treinamento só para mulheres, como a gente faz no geral, que a gente oferece e quem quiser participar. A gente está filtrando e formando líderes para que essas pessoas formem outras pessoas. E aí é mais profundo. Eu estou fazendo acompanhamento com elas todos os dias. Então, hoje eu já estudei áudio, já coloquei o direcionamento. E eu estou testando esse método. E eu quero ver o resultado. Então, quando eu validar, eu quero expandir para outras regiões. E assim, mas eu acredito que só pelos primeiros de sábado para cá, os primeiros sinais, eu acredito que vai ser muito bom. Então já é sucesso. Eu Já é acredito sucesso. que vai Ela não ser quer muito falar bom. o segredo. Não posso falar agora não, ainda, mas depois mas eu te garanto que vai ser muito vai bom. rolar outro podcast. Já com as novidades, já com o sucesso e já o projeto. Eu já estou, deixa eu validar todo o eu processo sei, tem que aí. ser validado. Que não, né, primeiro tem que validar, porque assim, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática e Sim, fazer os sim, ajustes. mas E depois, o mas assim, vai processo. ser muito bacana. E você sabe que você gosta desses desafios, né? Você gosta do gosto. processo do negócio. E gosto de formar pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas a prosperarem, né? Então, olha, gente, eu conheço a Vanise há muitos anos, né? Não foi agora que eu estou conversando com ela, por isso que eu deixei ela bem à vontade e deixei ela falar, que eu gosto de escutar, aprendo com ela, porque a gente tem que sentar para aprender, né? E ela é uma líder nata, assim, uma professora, na realidade, e ela está aqui falando toda a trajetória dela. Ela foi muito humilde em falar da origem, né, das dificuldades que ela passou. E eu estou aqui, assim, ó, besta. Mas, agora, nós estamos no finalzinho do nosso podcast. Ai, que saudade já. Nosso segundo episódio já, viu? E hoje... Passou tão rápido. Não foi, Vanise? Veja que diferença, né? Na TV a gente fica meio tenso, meio... Ai, meu Deus do céu, a hora, tal. A gente passou aqui 3 horas. Okay, mas lá a gente só teve uns 30 minutos, então foi... Teve que falar um pouquinho. Né, foi... Tá falando muito, ele tem mais uma pergunta. Pode falar. Ela tem mais... Nós tínhamos aqui uma plateia. Uma equipe, uma plateia. Pode perguntar. Na verdade, são duas. Pode falar. Vá, perguntador. Com quanto, mais ou menos, alguém pode começar, em média, ou se não começaria? E a segunda pergunta é, como vocês tentaram entrar nessa conversa, mas não deu, é multinível? Existe multinível? Existe. Sim, existe, na verdade, a empresa de vendas, né? Então, o marketing multinível, ele é opcional você fazer construção ou não, a empresa ela oferece. Então, imagine numa empresa tradicional e aí você começa como, sei lá, office boy. E aí você tem a possibilidade de depois ir crescendo gradativamente dentro da empresa até você chegar ao nível de gerente, tá? Isso depende de quê? Do seu esforço, no certo, das suas habilidades. Na Rinode não é diferente. Existe 95% das pessoas que são os consultores da Rinode, eles trabalham apenas com a venda. Eles gostam de vender e ter 100% de lucro, o que para o mercado é excepcional, porque a grande parte de empresas, principalmente de cosméticos, eles pagam 15%, elas pagam 30%, a Rinode paga 100% de lucro. Então, isso já é muito, já dá uma diferença enorme. Então, você pode optar de pegar o produto em qualquer franquia do Brasil, que são mais de 400 franquias, né? Só que em Alagoas tem 5 minhas e mais 2 que não são minhas, são 7 aqui. E você pega o produto, você revende. E você tem a opção também, caso queira, de montar equipe. Que são poucas as pessoas que optam por essa modalidade, né? Por essa modalidade na empresa, porém, são as mais rentáveis. Como eu te falei, o maior PIN do Brasil ganha acima de R$800 mil mês. E eu conheço ele. Nós conhecemos. Então, assim, mas aí a gente tem vários PINs de 300 mil, de 400, 500, assim por diante. Então, cada um tem o PIN de acordo com o seu empenho, esforço, né? tá? De acordo com o seu esforço. É opcional, é marketing multinível, sim, mas mais de 90% dos consultores não fazem o marketing multinível, né? São poucos os que fazem o marketing multinível. Mas os que fazem, que é justamente você poder cadastrar outras pessoas e treinar, a empresa tem toda a infraestrutura.
Tem o sala de treinamento, tem universidade online, tem tudo, né? Então, é uma empresa que é completa e te dá possibilidades. Você não é obrigado a se cadastrar e ter que fazer o marketing multinível, não, é opcional. Opcional, é maravilhoso. Tá? Eu amo. Para começar, como eu já falei aqui, tem combos a partir de R$ 499 até 2.299. Você compra de acordo ali com a sua necessidade e sua intensidade de produto que você queira para começar. A sua condição, né? E a sua condição, porque às vezes, tipo assim, o combo de 2.299 é mais lucrativo, óbvio. Tipo, ele dá 66% de lucro inicial. Já o de 499 dá 25% de lucro inicial. Porém, ambos, não importa um ou outro, a partir da segunda compra é 100% de lucro. Então, depende muito de como você quer entrar. Não, eu já quero com mais produtos, com menos produto. É opcional. Tem pessoas que não têm como entrar com 2.200, então, mas conseguem entrar com 499. E ainda divide, né, o menor kit para 2 vezes, o maior para 8 parcelas. Quem que vai vender um perfume vai vender para 8 vezes? Você vende para 3, então ainda consegue fazer um capital de giro aí. E o bacana, olha, que eu comecei na época, 2018, né, que eu entrei. Foi 2018. 2018, em 2018 eu bati diamante, menos de 4 meses. Né? Foi para cruzeiro. Fomos para o cruzeiro. E tem cruzeiro ainda. Tem cruzeiro, tem que viagens internacionais. Aqui, tem cruzeiro, viagens internacionais. Com certeza. Minha filha amou, foi para o cruzeiro. 22 andares, Exatamente. parque aquático dentro do Lindo, cruzeiro. perfeito. E assim, gente, eu super medrosa para essa questão de água, porque eu não sei nadar, diga. Ribeirinho não sabe nadar. Ribeirinho não sabe nadar, diga. E aí eu morrendo de medo. Todo ano, o primeiro ano eu fui sozinha, no segundo ano eu peguei a desculpa que estava grávida, não fui. No terceiro ano não tive jeito, teve que ir porque minha filha queria ir. E assim por diante. Aí depois veio a pandemia, não pôde, e agora eu já estou dizendo, não, mas pra quê? Pra que cruzeiro? Aí eu fico enrolando, porque penso na criatura. Medrosa, né? Agora, meu marido extremamente sábio, né? Eu falei assim, mas Maurício, eu tenho medo, e se esse navio afunda, eu não sei nadar. Ele, Vanise, deixa ser boba. Qualquer pessoa que não importa sabe nadar não morre do mesmo jeito. Aqui eu digo, olha que consolo, né? Que consolo. Mas assim, as viagens são maravilhosas, né? Para quem gosta de festa, eu acho que é a melhor, foi o Wesley a melhor Safadão, viagem. Né, o Wesley nosso, Safadão, né? toca 6 horas. Começa meia-noite, amanhece o dia, são 4.000 pessoas gritando, o povo não dorme. Vanise, eu sou muito caseira, você né? já convenceu os meninos aqui todos a se cadastrar. Muito bem, seja muito bem-vindo. Né? O cruzeiro exatamente, tudo. All inclusive. E assim, tem o bandejão, né? Que é maravilhoso. Exatamente. Você come o dia todo. Minha gente, noite toda. eu como o dia todo, a noite toda. É maravilhoso, é maravilhoso. Deixa eu só contar uma história curiosa do cruzeiro. Conte aí. Eu leio tudo, óbvio, né? Então, quando eu peguei o meu crachá, eu li que você poderia ir para os restaurantes chiques lá, era só se você fosse nas suas horas. Aí as pessoas não leem as coisas, todo mundo só lá no bandejão, que é maravilhosa a comida do bandejão, aberto 24 horas, é uma maravilha. Mas, tipo, você vai tem três restaurantes chiquérrimos lá dentro. Tem cinema. E aí tem pato ao molho de maracujá, salmão, não sei o que, um monte de coisa lá, tudo sofisticada. E eu li que eu poderia ir de graça só se eu fosse naqueles meus horários. E toda noite eu ia jantar lá. E aí encontrei meus amigos, menina, rapaz, só franqueada mesmo para gastar. Disse, meu filho, é de graça aí no seu crachá. As pessoas perderam as noites lá porque não leram. Exato. Então, assim, é muito... Porque não leram mesmo. Então, assim, é muito bacana. Distração. Exatamente, é muito bacana. Então, assim, é uma empresa que oferece você viver coisas que, para o mundo... fora da Rinode, eu sempre brinco que existe 2 mundos, o mundo real e o dentro da Rinode. Porque por menos que uma pessoa ganhe, por exemplo, dentro da Rinode, é muito maior do que fora. O salário real. Porque fora. Eu me lembro que no último cruzeiro que eu fui, antes da pandemia, nós teve uma meta para as franquias e eu coloquei na mão dos colaboradores. Só, vocês baterem e vão, porque eu só preciso da minha vaga, não preciso de tantas vagas, são 9 franquias. Resultado, levei uma galera dos colaboradores. Foi uma coisa que, para elas, para as meninas que foram, é algo surreal, porque elas nunca iam ter a possibilidade de ir para um cruzeiro. E elas foram, né? Tem fotos até... Elas têm fotos Angra, né? de tudo quanto ainda tem fotos. E eu me lembro que eu perdi a minha filha com uma delas, né? Me perdi delas e tem uma ponte de vidro. Ainda hoje a Ana estava lá vendo as fotos, mostrando para uma coleguinha. Uma ponte de vidro lá no 12º andar do cruzeiro. E eu não fui de jeito nenhum, né? E nem queria que a minha filha fosse.
E eu me perdi dela, eu deixei ela com a colaboradora, e depois eu só recebo, quando eu já estou na minha cabine, eu recebo um áudio. Nós estávamos parados em Ilhabela, se eu não me engano. Não, Balneário de Camboriú. E recebo áudio. Manhã, estou viva. Não se preocupe. Quando eu vejo a foto da menina lá, com 8 anos, lá na ponta de vidro, com braços abertos, e meu coração chega. Então, assim, ela falou, e aí a minha colaboradora, mas chefinha, que eles todos me chamam de chefas, né? Os meus colaboradores. Mas chefa, ó, a menina mais corajosa do que a senhora. Então, assim, é muito bom. O que a empresa possibilita para as pessoas é fantástico, para quem tem ação e realmente foco para trabalhar. É para todo mundo consegue chegar em altos níveis? Não. Por quê? Porque as pessoas desistem, gente, de tanta coisa. Você vai para a academia, desiste. Tem gente que desiste do casamento, tem pessoas que desistem até da vida. Exatamente. Então, assim, tem pessoas que começam... e assim, tem uma coisa interessante. Por que as pessoas desistem? As pessoas, elas querem ter o que você tem, mas elas não querem fazer o que você faz. E aí, preço, né? Ela vê as pessoas que participam da Rhino Day, então elas vêem muita facilidade. No que sentido? Vê muita viagem, vê as pessoas participando de VIP Day, em chácaras, em passeio de barco, em ilha, nisso, daquilo. Então, elas, aparentemente, é uma vida fácil, é um trabalho fácil. Mas é um trabalho igual a qualquer outro. É comemoração, você, né, trabalha da mesma forma, você mostra produto, você faz momentos com seus reuniões. Então, é um trabalho. E é por isso que muita gente desiste. Porque quando eles entram e vê que tem que trabalhar, esse trabalho. Negócio não é para mim, porque é trabalho, eles querem facilidade. O que é que eles pensam, Vanise? Assim, porque não tem salário, não é assalariado, não então, tem mas é isso que eu estou te falando, Silvia. É porque a gente posta muito o lazer. A gente posta indo para o cruzeiro, a gente posta os VIP Day, nós postamos os encontros aqui com os amigos. Então, como a gente posta muita coisa assim, aí as pessoas, elas acham que é só aquilo ali. Então, eu entro, compro o combo e acabou. Tipo assim, o bônus entra na sua conta e você só vive de brisa, né? Exato. E, na verdade, quando entra, que fala, a gente traça o planejamento aqui. As metas de venda é essa, as metas de cadastramento é assim. Nós fazemos reunião. Você tem como responsabilidade formar sua equipe. Sim. Então, as pessoas não querem parar para formar, para ensinar, para dar treinamento de educação financeira, da educação de planejamento, fazer ali a estratégia para chegar naquele objetivo, porque muitas vezes ela não quer parar para estudar. É verdade. Ela não faz nem para ela, quanto mais para ensinar. Tá? Complicado. Então, assim, é preciso realmente a pessoa estar disposta a falar assim, eu quero ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês. Mas você sabe que você tem que fazer todo esse processo. Eu vou ter uma equipe, eu vou treinar uma equipe, eu vou ensinar para eles como que a educação financeira é assim, mas como é que eu vou ensinar que eu não sei? Então, primeiro eu tenho que aprender. Então, é esse passo de parar para estudar, para aprender, que a maior parte não quer. Mas, poxa, fulano ganha 30 mil. Poxa, isso é interessante. Então, grande parte das pessoas desistem por conta disso, porque ela quer ter o que você tem, mas ela não quer trabalhar, não quer fazer o que você faz para chegar nisso. Gente, sensacional, não foi não? Diz. Parabéns, Vanise. Foi Obrigada, incrível. Silvia. Foi assim, sabe, muito nosso feliz, segundo podcast, né? Fico muito feliz, segundo né, episódio. pelo seu convite, muito obrigada. Eu sempre gosto de papear. Né? Papear. Mas vocês têm mais dúvidas, meninos? Eu quero que vocês dúvida, também possam mandar aqui as suas pergunta. dúvidas, né? As perguntas podem acontecer depois. Verdade. A gente vai mandando Você pode os juntar links, as perguntas, né? E depois a gente vê juntar as perguntas. Tanto que eu não fiz muitas perguntas, porque eu sabia toda a trajetória dela, todos o que ela ia falar aqui, que eu já estava, assim, analisando passo a passo, que eu já sabia. Eu queria que as pessoas também conhecessem a tua história, a tua trajetória de sucesso. Então, muito obrigada. Gratidão por obedecer. De nada, minha diva. Tudo que eu falo, ela obedece, viu, gente? Ela também é regradazinha. E foi contagiante, foi, sabe, assim, surreal, como os meninos dizem, né, na Rhino Day. Como na Rhino Day, top de luxo. Top de luxo. Então, beijo a vocês. Obrigada. Curtam o nosso podcast. Nosso podcast está lindo. E as redes sociais. E também no YouTube, né? Se inscreve lá, viu, gente? Me segue também, né? Me segue também. Segue a Vanise, viu? E a franquia também. E a franquia também. Eu vou colocar lá os E olha que eu dou aulas lá no Stories, viu? Pois é. Então, várias tem muitas aulas dicas aqui. lá, de muitas dicas eu faço lá. Então, beijo, Vanise. Foi sensacional. Maravilhosa. Amo você.